Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Matheus Soares e esse é mais um episódio do nosso podcast Arquibancada MAC. Eu já falo sobre o nosso entrevistado, mas comigo, entrevistado de excelente porte, mas fazendo sua estreia também aqui no Arquibancada do nosso podcast. E, bem, vou começar com ela, que está aqui ao meu lado. Isabela, seja muito bem-vinda. Como você está? Me fala um pouco como é que está sendo esse comecinho aqui. Com quem a gente vai entrevistar, a gente já fala já, tá? Bom dia, Matheus. Bom dia para o Gabriel também, para o nosso entrevistado. Um oi para todo mundo também que está assistindo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, é uma honra. Logo na minha primeira entrevista, já ser com um grande nome. Então, eu espero que seja uma ótima conversa para todo mundo. Espero que todo mundo esteja muito bem também. Bem, é isso. Então, por último, mas também não menos importante, ele, Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Como é que você tá? Me fala também um pouco mais o que vai vir por aí, né? Qual o sentimento que tá vindo aí? Muito bom dia para todo mundo aí que está nos acompanhando. Hoje é um dia muito especial, né, para o Arquibancada. Tem um convidado de peso aí que a gente vai fazer a honra de entrevistar. Já peço desculpa aí um pouco pela minha cara de inchado, que eu sou um cara mais da noite, não sou muito de dia. Mas vamos aí, estou muito animado para fazer essa entrevista e ainda mais com vocês aqui me acompanhando junto. Bem, é isso. Então, já nos apresentamos. Então, a gente vai falar com ele, nosso convidado que tem 28 anos de carreira, passou pela TV Cultura, foi colunista e repórter pela Folha de São Paulo por 17 anos, viu de perto as Olimpíadas de 96 em Atlanta, acompanhou o pentacampeonato do Brasil na Copa de 2002, viu as finais da Champions League de 2008, 2010 e 2011, também um dos pioneiros a popularizar a Premier League no Brasil e o futebol internacional por si só. Atualmente é comentarista dos canais ESPN e colunista da World Soccer Digest. Estamos falando de Rodrigo Bueno. Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigado de verdade por ter aceitado o nosso convite por aqui. Eu que agradeço o convite, Matheus, um abraço para você. Obrigado pelas palavras, Isabela e Gabriel. Eu era um comentarista de peso até 2 semanas atrás, mas eu emagreci uns 10 quilos já, viu? Então agora eu tô mais leve para entrevista. Pode cortar esse negócio de entrevistador aí e tal, não tenho nada mais de peso, eu sou um cara bem light agora e fit. É um prazer falar com vocês. Espero que a gente possa desfrutar aí, acho que 1 hora mais ou menos aí, que todo mundo possa curtir vocês entrevistando ou quem acompanhar a gente depois. Eu não vou dar bom dia, né? Porque eu não sei, né? O pessoal pode acompanhar depois à tarde, à noite, né? Então, né, que todos tenham um programa diferenciado, como eu costumo dizer. Bem, perfeito, Rodrigo. De novo, obrigado por ter aceitado e vamos começar, né? Vamos lá falar do comecinho mesmo, lá do pequeno Rodrigo, lá na infância dele. Da onde surgiu a curiosidade pelo esporte, pelo jornalismo por si só, Rodrigo? Na verdade, o meu amor maior e primeiro era o esporte. Eu sabia desde garoto que eu ia trabalhar com o esporte, especialmente futebol, porque eu fui criado nesse meio, né? Meu pai tinha um time de futebol no bairro, com 4 anos já me enfiou no futebol, jogando e levando para estádios. A minha irmã mais velha, ela fez educação física, faculdade, então a minha família sempre foi muito esportiva, né? Sempre muito ligada com campo, com quadra, com bola, tal, e eu cresci nesse meio. Paralelamente isso, né, como estudante, eu sempre tive um tino para comunicação, gostei de escrever, então eu era bom em redação, esse tipo de coisa. Meu pai tinha o sonho de eu ser jogador de futebol. Durante um bom tempo, eu acho que eu alimentei esse sonho para ele. Eu joguei até na base do São Paulo. Só que chegou no momento ali na época do colegial, né, o ensino médio e tal, eu tinha que fazer uma opção de tentar, pô, vou, sei lá, largar a família, largar estudos e vou entrar de cabeça para ser jogador. Sendo que assim, eu jogava melhor futsal, né? Do que campo e tal. Eu não tinha muita certeza de que, olha, eu acho que eu não vou vingar, não. E aí vão me emprestar para um time pequeno, para cidade longe, eu ainda adolescente, garoto, eu não estava com cabeça para largar a mão de tudo. Seria um tiro no escuro. Aí eu pensei no jornalismo, porque no jornalismo tinha a ver muito com a comunicação. Eu sou um cara que gosto de estar antenado, né? Eu gosto muito de viajar também e tal. Então eu falei, pô, jornalismo parece ser uma profissão que tem a ver comigo. Eu gosto de escrever, gosto de comentar. Aí eu acabei juntando o útil ao agradável, né? E dei muita sorte na minha carreira, muita sorte mesmo, porque
Quando eu entrei no jornalismo, nada te garante que você vai trabalhar exatamente com o que você gosta, com esporte. Claro que você força isso, você tenta buscar esses caminhos, né? E desde que eu consegui meu diploma em 94, eu realizei os principais sonhos. Eu gostaria de ter passado pela Placar, pela revista Placar, que era uma referência para mim no esporte, era a única revista que a gente tinha mesmo aqui, e eu consegui fazer ali um curso de treinamento, né, um curso de trainee, e na editoria de esportes da Folha, que era o jornal que eu, desde garotinho, lia, acompanhava, minha família assinava, né, então eu batalhei, quebrei a cara 2 vezes fazendo testes e não sendo aprovado, quando eu ainda estava na faculdade, para estagiário, para trainee na Folha, e depois eu acabei entrando como repórter, e dei sorte de estar até agora nessa brincadeira, 20 e tantos anos depois. Bom, como o Matheus comentou na sua apresentação, você, logo no começo da carreira, já foi cobrir as Olimpíadas de 96 em Atlanta, e alguns anos depois para sua primeira cobertura de Copa do Mundo. Como que foi para você ser chamado pela primeira vez para cobrir assim eventos de grande expressão e como que foram essas primeiras experiências? Tem sentimentos um pouco diferentes nisso, né? Eu entrei na Folha de São Paulo no dia 5 de janeiro de 95. Eu não era contratado fixo, entrei como uma espécie de freelancer, né? Então, é aquela insegurança que a gente tem no começo de carreira. Você não sabe se você vai ficar ali uma semana, um mês, um ano ou a vida inteira, né? Então, putz. Aí, 96, que era o ano da Olimpíada, foi o primeiro grande evento que eu estava dentro da editoria de esportes da Folha. E eu não tinha a menor expectativa, esperança de ir para a Olimpíada. Muitos jornalistas muito mais experientes, tal. Não era tanta gente assim que viajou para lá. Só que aí eu dei alguma sorte. Eu falo que eu faço tudo errado na minha vida, mas eu tenho sorte, entendeu? Nessa época, já formado como jornalista, eu estava cursando a faculdade de esporte na USP. Tem faculdade de educação física e faculdade de esporte. Eu quis fazer um outro curso para, né, acrescentar alguma coisa, ter mais conhecimento, né, mais base acadêmica para a minha área. E aí a Coca-Cola, como a Olimpíada foi em Atlanta, a Coca-Cola praticamente bancou aquela Olimpíada, aliás, para não dizer aqui, praticamente comprou aquela Olimpíada, né? Deveria ter sido em Atenas. A Coca-Cola fez o que a gente chama de jabá no jornalismo, né? Convidou alguns jornalistas para acompanhar em Atlanta, desde do começo, o circuito da tocha olímpica, né? Alguns estudantes de faculdades de educação física do país foram chamados, acho que 4. E aí eu acompanhei essa turma. Então eu fui antes da Olimpíada, umas 2 semanas antes, e fiquei até a primeira semana na Olimpíada. E eu ainda muito cru, muito verde, assim, né? Tinha um ano e meio de folha, né? Então foi uma experiência muito bacana, assim, e surpreendentemente positiva, que eu não esperava ir para lá, nem ficar nada, né? Então pude lidar melhor com jornalistas mais experientes, ver como é que é a cobertura de um grande evento, entender a dimensão daquilo, o que é você mandar um texto para um jornal de circulação nacional, né? Então foi por mais que a faculdade de jornalismo tenha sido bacana para mim, mas você toma ali em poucos meses realmente um suco de jornalismo na veia, entendeu? É muito impactante. Já na Copa de 98, foi a primeira que eu estava na Folha, eu tenho um pouco de lamentação e frustração. É a minha grande frustração como jornalista na Folha em 17 anos. Porque ali eu já era colunista de futebol internacional, eu, antes da Copa, fiz todos os materiais especiais, entrevistas. Eu fui para a Copa antes, também num jabá, né, nesse aí, né? Eu conheci todos os estádios da Copa, CT do Brasil e tal. Muita gente foi enviada, diferentemente da em Atlanta em 96, para Paris, muita gente quer ir, né? Cobrir Copa do Mundo. Foi gente que nem trabalhava com esporte, muitos profissionais e tal. Um investimento grande de jornal, e eu não fui enviado. Durante a Copa do Mundo de 98, eu não estava lá. Aí falaram para mim, pô, você é importante, porque você é o cara que vai oxigenar a pauta, vai dar ideias, você vai meio que coordenar, né, todo mundo daqui e tal. É um cargo meio que nobre ali, mas na verdade para mim não foi de consolo, eu preferia já ter ido para a Copa de 98, né? Então a primeira Olimpíada para mim foi uma coisa muito positiva, eu não esperava. E a Copa, ao contrário, a primeira Copa em 98 foi uma frustração por eu não ter ido. Compensou em 2002, né? 2002, quando eu fui, a primeira, de fato, o tempo inteiro em loco, foi uma cobertura muito marcante, do começo ao fim, altos e baixos, tensão, emoção, drama, e culminou com o meu choro emocionado após o título do Brasil. Não porque o Brasil foi campeão, porque eu torço para a Holanda, tá? A Holanda não estava em 2002. É porque logo que acabou o jogo, eu entrei em contato com meu pai,
meu pai chorando, tal, e muito realizado porque ele sonhava que o filho dele estivesse numa final de Copa do Mundo como jogador, defendendo o Brasil. E o filho dele estava lá como jornalista numa final de Copa do Mundo. Não deixa de ser algo raro e especial, né? Um privilégio para poucas pessoas. Então foi muito emocionante essa cobertura. Acho que é o momento mais marcante da minha carreira. 20 anos já, hein? Muito bom, Rodrigo. É muito legal ficar ouvindo isso, dá um incentivo maior para a gente. E continuando aí sobre essa Copa de 2002, já que foi muito importante para você, a gente queria saber quão importante é uma Copa do Mundo para você. E outra coisa, você cobriu também a de 2002, a de 2006 e mais algumas outras. A de 2006, a gente tinha um elenco muito parecido com a de 2002, se não até um pouco melhor, né? Com aquele quadrado mágico, com o Ronaldinho, com o Ronaldo, enfim. Quero saber de você o que faltou para aquela seleção de 2006 sair com um caneco na mão. Então, a resposta para essa pergunta é fácil e batida. Todo mundo repete, desde 2006, que a preparação não foi boa, que era um time tecnicamente muito bom, a gente sabia, jogadores de extrema qualidade, muitos deles na parte ofensiva eleitos melhor do mundo, né? O Ronaldinho tinha sido 2 vezes eleito melhor do mundo, em 2007 foi o Kaká logo no ano seguinte, tinha o Ronaldo que já tinha sido eleito 3 vezes melhor do mundo, tal. Então era um time que no papel não teria como dar errado. Só que alguns jogadores já não estavam no auge ou na melhor condição física, os laterais que são muito importantes, né, o Cafu, o Roberto Carlos, o próprio Ronaldo, né, as pessoas já questionando um pouco do peso dele, né, da capacidade física, tal. Então, o Brasil como um todo rendeu abaixo. Acho que foi o Ronaldinho Gaúcho que recentemente falou alguma coisa. O Ronaldinho Gaúcho é complicado, né? Mas o pessoal fala isso, mas não é verdade, cara. Porque a preparação era aberta, a torcedora entrava, tirava selfie, agarrava o Ronaldinho, tirava selfie com ele. Os caras não estavam devidamente tão focados e concentrados. Essa era a impressão, né? Além da deficiência física, né? A preparação física não ter sido a melhor, ou todo mundo não ter chegado na melhor condição, teve essa coisa de foco, né, de ser muito vedete, vaidade, ego, tal. O Ronaldinho nega tudo isso, ele diz assim, cara, a gente jogou como jogou normal, não teve nada que subiu a cabeça, ou que não se preparou bem, as coisas não encaixaram devidamente e tal. Eu quero acreditar, e é verdade, né, como jornalista e cobrindo a Copa, que de fato a preparação do Brasil em outras Copas, a situação foi melhor, mais confortável, né? Não precisa ser como a Copa de 70, por exemplo. Todo mundo elogia muito o Brasil, um timaço de 70, mas a preparação que o Brasil fez foi monstruosa, 3 meses, sabe? Hoje não existe isso. O Brasil, para jogar a Copa de 70, foi se aclimatar na altitude, entendeu? O Brasil teve muita vantagem física também sobre os adversários na Copa do México. Hoje não dá para você fazer uma preparação como essa, né? Em 2006, a Copa era na Alemanha, fizeram uma preparação um bom tempo na Suíça, e foi meio que ali uma colônia de férias ali, sabe? Muita badalação ali, faltou realmente um pouco mais de concentração, de foco, né? E o Parreira, que era o treinador, talvez não tenha conseguido motivar ou pilhar esses caras que eram campeões da Copa passada, fazer aquele trabalho psicológico, sabe? De vamos tentar ganhar, vamos lá, é a última de vocês, last dance, né? Talvez aí para quase todos. E isso não aconteceu. E também teve um probleminha, né? Chamado Zidane, né? Que atrapalha de vez em quando, né? O Brasil. Né? Também tem um outro lado. Tem o. Assim, não tinha nem 3 anos na época, mas, né, relembrar esse pequeno problema que foi o Zidane é meio complicado. Mas, o Rodrigo, voltando um pouco mais para a questão da sua carreira, para onde você passou, na época da TV Cultura, o quanto ajudou você atualmente? Tipo, em questão de experiência, foi muito relevante para você quem você é hoje na cultura ou teve algum outro lugar que melhorou mais você como tanto jornalista como comentarista? Olha, essa pergunta é boa. Nunca ninguém tinha me feito especificamente sobre a TV Cultura, porque pouca gente sabe que eu passei uma temporada na Cultura comentando a Champions League. Primeiro porque a Champions League normalmente não passa na TV Cultura, né? Mesmo naquela época, não passava. Foi um acordo de quem tinha os direitos e acabou permitindo. A TV Cultura a gente sabe, né? Tem uma questão mais educacional, acadêmica, né? Tem uma visão um pouco diferente nos programas, né? Na sua toda construção. A função dela é um pouco diferente de uma ESPN ou Sport TV, né?
Então, também foi um prazer ter colocado no meu currículo que eu passei pela TV Cultura. Simplesmente ter trabalhado ali, não importa o que eu fosse fazer, era uma outra empresa que eu me identifico, né? Gostaria de trabalhar. Então, já teve esse prazer por estar na cultura. E depois, foi a primeira experiência que eu tive de verdade na TV como comentarista de jogo. Antes disso, eu tinha sido convidado para vários programas, alguns em canal UHF, vocês nem devem saber o que é isso, vocês são de outra geração. A TV a cabo do Brasil começou praticamente ali em 94, 95, né? E às vezes alguns canais você pegava ali um canal UHF, né? Não era todo mundo que assistia, ou quando assistia era pouca gente, pouca audiência. Eu participei de alguns programas, CBI, ou programas em universidades, né? TVs de universidade, mas assim, comentar um jogo de futebol. Então eu estava comentando a Champions League, era o Bayern, timaço do Bayern, timaço do Manchester United, né? Foi uma experiência muito bacana. E de alguma forma contribuiu também para que eu chegasse à ESPN. Porque a ESPN sempre foi um canal que tinha muito espaço para futebol internacional, como era repórter, colunista da Folha de Futebol Internacional, já tinha comentado uma temporada da Champions na cultura, foi meio que natural o convite para eu chegar à ESPN, né? Eu tinha amigos lá, né? O PVC, por exemplo, já era meu amigo há um bom tempo. O PVC, assim como eu, veio da imprensa escrita. Então, tudo isso foi colaborando, me ajudando para esse processo. Eu sempre me considerei um jornalista de imprensa escrita que colaborava em TV. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu não sou um cara preparado, treinado para televisão. Nunca fui. Na TV, normalmente, as pessoas que mais se destacam são pessoas que vêm do rádio. Né? Então, narradores, comentaristas. O rádio te dá uma velocidade, um timing, preocupação com a voz, entonação, esse tipo de coisa, um refinamento na comunicação que acho que só o rádio tem. Então, você pega, não só na área de esporte, em outras áreas também. Quem vem do rádio e vai para a TV, normalmente faz muito sucesso, se dá bem, se expressa bem, se comunica bem. Eu não tive essa base, essa formação de rádio. Então, meio como PVC. Eu tive que ir na marra tentando melhorar. E só em 2012, quando eu fui para o Fox Sports, fui contratado para o Fox Sports, aí eu traí um pouco a minha ESPN querida, fui para o Fox Sports em 2012, ali eu virei a chavinha, eu inverti a minha carreira jornalística. De ser um cara de imprensa escrita que colaborava em TV, eu virei, de fato, um cara de TV que colabora em imprensa escrita, né? Continuei fazendo coluna para jornal, para revista, mas virei e já estou nessa brincadeira há muito tempo, né? Já há mais de 20 anos que eu estou comentando, virei de fato agora um garoto de programa. Bom, durante a sua carreira, você já comentou aqui alguns trabalhos que você teve, né? Já atuou como comentarista, colunista, repórter. Tem alguma área do jornalismo esportivo, algum trabalho que você ainda não tenha feito, mas você gostaria de passar pela experiência ainda? Olha, dentro do esporte eu tenho algumas frustrações. Eu nunca cobri um GP Brasil de Fórmula 1. Todo ano tinha São Silvestre, GP Brasil de Fórmula 1, porque eu era um cara muito ligado ao futebol, né? Então, nessas grandes coberturas que a gente tinha aqui no Brasil, eu ficava meio excluído, né? Então, por exemplo, essa é uma frustração que eu tenho de algumas provas ou, né, eventos especiais. Por exemplo, eu tive a sorte de cobrir um jogo, uma final de Master do Guga em Roma. Eu estava em Roma fazendo matéria sobre futebol, claro. E aí, naquele fim de semana, o Guga chegou à final, né? O ATP de Roma. Então, por exemplo, foi muito legal. Não é porque eu gosto de futebol, especializado em futebol, que eu só me ligo nisso, né? Cobri outros momentos. Na Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, eu comentei jogo de handebol, que era um esporte que eu pratiquei na escola, então eu tinha uma noção tal. A gente estava sem comentarista específico de handebol. Eu comentei todas as partidas. O time feminino do Brasil é muito forte, né? Era um dos favoritos. Então deu visibilidade. Muita gente, caramba, o Bubu. Ah, desculpa, Bubu, para quem não sabe, é normalmente meu apelido, né? Meus amigos me chamam de Bubu. Pô, vai comentar handball, tal, como é que vai ser isso? Assim, uma coisa bem nova, né? Então, dentro do esporte, eu gostei das experiências que eu tive, às vezes, em outras modalidades, são coisas pontuais, mas que são bacanas. E fora isso, trabalhando num jornal como a Folha, que normalmente é um jornal em que o esporte está em segundo plano, né? Política, economia, né? Outras coisas normalmente vêm ali em primeiro plano. Eu tive chance de fazer algumas coberturas interessantes também. Por exemplo, o Guia de Buenos Aires da Folha, eu escrevi a parte esportiva. Quando eu estou enviado para alguma cobertura, vira e mexe, eu acabo mandando matéria para política,
para cultura, para Folhinha na época, eu adorava escrever para Folhinha, né? Escrever para criança, né? Então, pega, você vai estar aí e tal, você está em tal lugar, aproveita, faz uma reportagem sobre isso, sobre aquilo, não necessariamente sobre futebol ou esporte, né? Então eu consegui fazer algumas reportagens legais em meio a coberturas para outras editorias. E eu comecei a ter um pouco desse gosto também e ampliar meus horizontes, isso já na faculdade. Enquanto eu estava na faculdade na PUC, eu fiz 2 estágios. O primeiro estágio que eu fiz foi no Sesc Interlagos, foi 1 ano mais ou menos, entre 93 e o começo de 94. Então no Sesc Interlagos eu lidava muito com a área cultural, né? Fazia release, preparava textos e divulgação tal, basicamente de shows, né? De eventos artísticos tal. Então eu comecei a ter contato muito com Ilustrada, Caderno 2, né? Algumas coisas na área cultural. Aí depois eu fiz, para concluir a minha faculdade na PUC, estava muito cara, meu pai estava desempregado, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu fiz um acordo com eles. Eu vou até eu terminar a minha faculdade, eu faço estágio aqui e não pago a mensalidade, ok? Né? Peguei uma bolsa, né? Trabalhando para assessoria de imprensa. E na PUC, eu acabei fazendo jornal da universidade, participando de debates políticos, organizando até. Então, eu acabei trabalhando muito com área de política, área de cidade, área de educação, né? São coisas que também me deram alguma base, alguma experiência, sabe? Não são as minhas áreas favoritas, mas eu também passei, então, por isso, em 2 anos como jornalista ali, tentando me formar e tal, por outras áreas. E todo tipo de conhecimento é válido. A gente hoje tem uma tendência, às vezes, meio de compartimentar as coisas, né? Jornalista de esporte, né? Tem gente que não gosta de falar isso. O Rodrigo Bueno, jornalista esportivo. Porque parece que te limita, né? Você só é um cara capaz de falar de esporte. E não é assim, né? A base que a gente tem como jornalista, quem vai trabalhar com comunicação, a gente tem que ter o máximo de cultura geral para falar sobre todos os assuntos. E mesmo que você não curta outras coisas, quem vai trabalhar com futebol, com esporte hoje, você acaba sendo obrigado a falar de balanço de time, economia, de questão médica, jogador está machucado, psicólogo, dramas sociais, né, jogador que está com problema pessoal, droga. Você acaba tendo que lidar com outros tipos de temas, de assuntos, né? O esporte não é só uma coisa à parte ali, ó. Só vai lá e fala quanto foi o jogo, quem jogou, quem não jogou, quem ganhou, quem perdeu. O jornalismo esportivo cresceu, ficou muito mais abrangente. Então, quem trabalha na área e tem condição, eu comento na ESPN sobre esporte, sobre futebol. Só que que nem hoje eu estou no Sport Center de novo. Essa semana eu faço muitas vezes o Sport Center. Eu vou chegar lá e vou ter que falar sobre várias situações, não só esportes diferentes, mas comentar pandemia. Todo mundo tem que ficar especialista em pandemia, entendeu? Em nutrição. De repente você acaba tendo que ser meio que um pequeno especialista de todas as coisas, né? Dizem isso também, né? Que jornalista não é especialista de nada, né? Ele vai pegando um pouco de cada área. E hoje isso é muito importante para o jornalismo esportivo também. Agora, focando ainda mais, passando os aninhos pra frente, né? Em 2012 você teve presente na final da Libertadores, né? Entre Corinthians e Boca Juniors. E como é que foi esse momento, né? Porque foi a primeira Libertadores do Corinthians por si só. Então conta um pouco mais como foi essa final. Eu falei aqui, vocês vão me achar que eu sou mascarado. Eu sou mesmo, tá? Eu tenho sorte demais, entendeu? Porque a gente foi meio que numa aventura, assim. Era um projeto bacana, mas ninguém sabia o que ia acontecer com o Focus Sports. Focus Sports entrou no ar no Brasil no dia 5 de fevereiro de 2012. Então, por exemplo, meu caso, eu trabalhava 17 anos na Folha. Eu era contratado da Folha. Eu tive que pedir demissão da Folha e largar a ESPN para ir para o Rio de Janeiro, mudar a minha vida do avesso. Eu fiz um contrato de 3 anos, quase todo mundo fez isso na época, mas sem saber se o canal ia dar certo, sabe, se ia vingar direito quais eram os torneios e os jogos que a gente ia transmitir. A gente ainda não tinha espaço nas operadoras, então era tudo meio cru ainda, sabe? Aquele ponto de interrogação. O momento que você faz assume um risco na tua vida, na tua carreira, né? Eu vou tentar isso aqui. E vamos ver se vai dar certo ou se eu vou quebrar a cara. Eu tô falando por mim, mas eu tô falando pelo canal como um todo, né? Todo mundo que foi trabalhar não tinha certeza do que ia acontecer.
E aí, a Libertadores de 2012 acaba se tornando um fenômeno no país, e a participação do Corinthians ajudou demais, né? Porque o Corinthians é um clube muito popular, é o clube de segunda maior torcida do país, e que tinha esse trauma histórico da Libertadores, né? Era uma sina, uma saga, um tabu, um drama, né? Tudo que envolvia Corinthians e Libertadores. E acabou que justamente nesse ano, o Corinthians vai para sua primeira e até hoje única final de Libertadores contra o Boca Juniors, que é uma lenda, né? Quase que um sinônimo de Libertadores. Então é uma final grandiosa, épica por si só. E aí tinha pouca gente no Fox Sports ainda, assim, a gente estava muito tal. A primeira final eu tive a honra de comentar o jogo na Bombonera. O saudoso PJ, Paulo Júlio Cleman, comentou o jogo da volta no Pacaembu, o jogo do título. Né? Cada comentarista que tinha ali se dividiu em uma das partidas. Os narradores também, né? Eu fui com o João Guilherme para Buenos Aires cobrir o jogo na Bombonera. E aí a gente tá na cobertura, o Fox Sports já mostrou muito bem como era o seu estilo, de fazer uma cobertura muito participativa, muito ativa, com torcida, um pré-jogo poderoso, um pós-jogo poderoso. Então, não era só transmitir 90 minutos de mais uma partida de Libertadores. A gente dava horas e horas, dias de espaço para o evento. A gente tratou a Libertadores como nunca alguém tinha tratado até então. Por mais que ela já tinha sido um torneio valorizado, e isso aconteceu depois em outros torneios. A torcida do Galo é extremamente grata ao Fox Sports pela forma como o Fox Sports cobriu o Galo, né? Tem time, a Ponte Preta, por exemplo, fez uma final de Sul-Americana. E até hoje o pessoal fala, nunca a Ponte Preta teve tanta visibilidade, tanto espaço como foi naquela cobertura. Então a gente se dedicava assim de corpo e alma e com muitas horas e tal para que o evento fosse ainda maior do que é. E nesse ponto deu muito certo. Eu lembro do voo que a gente foi, eu, o João Guilherme e o Carlos Simon, lotado de corintianos para Buenos Aires, o drama que foi ali aquele empate com o gol do Romarinho, a expectativa em torno do primeiro título do Corinthians. Então, e todo mundo tinha que acompanhar a gente, né? Porque a Fox Sports já tinha sido nos outros países aqui da América do Sul, já tinha conseguido a fama de o canal da Libertadores, né? Era o canal que você vai em nossos países vizinhos aqui, desde garoto, quando eu ia fazer alguma viagem, a Fox Sports era que meio que mandava, né? Era reportagem e tal, todo mundo chegando nos times, nos jogos de Libertadores e tal. E a gente começou a fazer isso no Brasil. E isso causou um alvoroço muito grande na concorrência. A ESPN teve que se mexer, mudar o tipo de jornalismo dela, ficar mais ativa, participativa, mais programas ao vivo. O Sport TV, que normalmente era o líder, né, com folgas, né, nas TVs a cabo de esporte, teve que mudar o horário de programa, mudar um pouco de linguagem também. Então, ter participado desse processo desde o início com o Fox Sports, eu fiquei todo o tempo, né, os 9 anos do Fox Sports, acho que um pouco mais, né, ainda temos um canal ali e tal, mas do começo ao fim ter ficado no Fox Sports, e já em 2012 tendo participado da primeira final do canal, é motivo de muito orgulho. Eu reputo essa final como um dos principais jogos nos quais eu estive envolvido na minha carreira toda. Aproveitando que você já está falando aí da Fox Sports, como é que foi esse começo, essa chegada da Fox Sports no Brasil? E você já começou a trabalhar lá logo nesse comecinho também. Como é que foi esse início da Fox Sports no Brasil? Foi meio que romântico, assim, né? Primeiro, a primeira casa, a primeira sede do Fox Sports no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil, era a casa onde o Machado de Assis se casou. Então tem uma capelinha linda ali no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, cheio de árvore, dá para ver o Cristo Redentor, entendeu? Então uma atmosfera muito linda, e não era era um casarão, não era adaptado para televisão. Então foi meio de improviso, sabe? O próprio lugar que de onde a gente transmitia as coisas era um lugar meio que improvisado, alugado ali. E tal, a gente começou a reunir alguns dos profissionais bons que saíram do Sport TV, muita gente veio do Sport TV, muita gente veio da ESPN, tô junto até hoje com o Edu Elias, né, meu grande amigo e companheiro, ele era assim como eu da ESPN, foi para o Fox Sports, e agora voltou para a ESPN. Então a gente reuniu um grupo pequeno de gente no começo, mas que abraçou aquela causa de uma forma muito grande, sabe, para fazer aquilo dar certo. Né, a chefia nossa era uma chefia que tinha muita experiência em TV aberta, né, o Edu Zebini, que era o nosso presidente, o Moron, que era o vice,
São profissionais que tinham muita história em TV aberta, Record, Bandeirantes e tudo mais. Então, eles conduziram o Fox Sports como se fosse uma TV aberta. Era uma TV fechada, um canal pago, mas com pique, com a vibe de TV aberta. E isso causou digamos assim, um estranhamento para muita gente. Poxa, esses caras, tá, o jeito que eles falam, a emoção que passam, né? E todo mundo começou a querer ver o seu time ali, né? Poxa, eu quero que meu time esteja na Libertadores e que seja transmitido pelo Fox Sports. Os caras vão, né, tratar aquilo como um filho, assim, vão abraçar tal. E isso acabou interferindo na concorrência. Outras emissoras tiveram que se mexer ou de alguma forma tentar se aproximar do que a gente estava fazendo. E você vê, eu contei aqui o drama, como era, a Libertadores começou e o Fox Sports não passava quase em lugar nenhum. As operadoras de TV a cabo não estavam satisfeitas com o preço que estava sendo cobrado, então a gente fazia jogo e às vezes não aparecia. Quando uma operadora acabava se rendendo, aumentava a audiência, a gente começou a incomodar. Então, rapidamente, Fox Sports passou em audiência a ESPN, um jogo de Libertadores, a audiência é grande, né? Muitas vezes superando, batendo a Sport TV. Então, virou rapidamente, assim, um meteoro, né? Um canal que saiu do nada, caiu de paraquedas num casarão maravilhoso no Rio de Janeiro e virou uma coisa grandiosa. Depois, em 2016, mudou a sede, né? Você vê como deu tão certo. A chefia da Fox Sports, né, da americana, comprou uma sede maravilhosa na Barra da Tijuca, e ali já era um prédio todo feito e adaptado para televisão, né? É difícil ter um prédio tão bacana para televisão no país como foi aquele montado. Também um prédio num lugar lindo, né? Rio de Janeiro, ali na Orla, né, na Barra. E durante esses anos de 2016 até agora, era a casa do Fox Sports, muito pela Olimpíada, né? 2016 foi o ano da Olimpíada, né? Isso também ajudou o Fox Sports a investir nessa sede na Barra. E que hoje essa sede está inativa, né? Com a fusão, a Disney acabou adquirindo o Fox Sports e optou por fazer praticamente todas as operações aqui de São Paulo, né? Temos correspondentes, né, em outros estados do Brasil, em outros países, mas a sede da ESPN sempre foi em São Paulo, então optaram por fechar aquela sede no Rio, mas quem trabalhou nesse período no Fox Sports, assim, tem muita história boa para contar, assim, especialmente quem veio desde o início, né, e viu o crescimento. O Fox Sports Rádio, que foi um grande sucesso de audiência, né, um programa que marcou época, por exemplo, ele teve algumas fases, né, no começo não tinha a turma que todo mundo conheceu depois, né, que tinha o Benja, o Mano, o Sormani, o Pascoal, o Flavinho. No começo eu participava mais, Eugênio Leal, Alexandre era o apresentador, Ricardinho Martins. Aí já era uma fase em que o Fox Sports já estava consolidado como um canal de ponta no país, né? A gente já em muitos casos era líder de audiência entre os canais fechados. Então foi uma experiência muito bacana, né? Quem teve a sorte de trabalhar ali no Rio de Janeiro nesse período no Fox Sports curtiu demais. Mas também, claro, é um prazer e uma honra poder voltar para minha casa querida, né? Eu sou muito filhote da ESPN, sempre fui fã de esporte. Então, voltar para São Paulo, que é a minha cidade, ficar perto dos meus pais de novo, e poder reencontrar alguns amigos, conhecer outros novos na ESPN, tem sido muito legal. Chegou a comentar aí sobre 2012, né, que você cobriu a final da Libertadores pela Fox Sport, falou que foi uma das finais que você cobriu mais importantes aí da sua carreira. Então, vai uma pergunta aí para separar um pouco o teu coraçãozinho, Rodrigo. Em 2005, você também cobriu a final do Mundial entre São Paulo e Liverpool. E eu queria saber como foi gratificante para você estar ali naquele jogo, em especial você como um São Paulino, né? Então, queria saber mais sobre essa cobertura e se foi ela a mais importante para você. Não, a mais importante não foi, mas é claro que tem um componente sentimental, já que você está falando sobre isso, né? Eu nunca escondi, né? Eu sou São Paulino, minha família quase toda é São Paulina. Eu fui para o Mundial do São Paulo em 92. Ali no Japão contra o Barcelona, eu fui 90% torcedor, 10% jornalista. Né? Tem canais de São Paulinos que me entrevistam e querem saber os detalhes disso. Eu já falei que eu até invadi o campo. Né? Eu fiquei muito tempo com a família do Raí na época, né? Com o irmão do Raí, com a esposa dele que estava assistindo.
Então mas foi uma experiência meio de universitário. Eu estava fazendo a faculdade, como eu tinha muito contato no São Paulo, tinha jogado no São Paulo, eu consegui facilidades para ir para lá, né? Aí eu tentava fazer freelas na época, assim, de revista de musculação, jornal de bairro, né? Para tentar ganhar um dinheirinho para ajudar na viagem, mas não ajudou em nada, entendeu? Na verdade, eu fui lá como jornalista pouquinho, mas participei de coletivas. Então tem uma coletiva histórica, que é um encontro do Cruyff com o Tele Santana, dois dos maiores técnicos da história do futebol, né? Ter participado na minha primeira coletiva de imprensa, até em alguns momentos servi até de intérprete entre os dois. Eu torço para a Holanda também, né? Não sou São Paulino, eu torço muito para a Holanda, a seleção da Holanda. Então encontrar o Cruyff, né? E ainda o Tele Santana e fazer o meio campo entre eles, poxa, pessoalmente foi um prazer enorme, mas como um estudante de jornalismo ali também, eu estava tendo uma aula de jornalismo, né, elevada à enésima potência. Então essa foi minha história, não foi o primeiro Mundial do São Paulo que eu estive. Foi o contrário em 2005. Lá eu fui 90% jornalista, 10% torcedor. Né? Porque primeiro ali eu já tinha uma carreira muito mais consolidada no jornalismo, né? Já tinha feito várias coberturas e tal. E eu fui destinado, ainda bem, para cobrir o sorteio da Copa de 2006. Então faz a conta aí, ó. O São Paulo foi campeão em dezembro de 2005. 2 semanas antes, teve o sorteio para a Copa de 2006 na Alemanha. Então eu fui enviado para Leipzig para cobrir o sorteio da Copa. Fui lá e estava lá. Aí eu negociei. Como você já tem um tempo de casa no jornal, você consegue negociar algumas situações. Eu queria, desde então, cobrir. O Liverpool é meu time favorito na Inglaterra, entendeu? Então, afinal, para mim era muito especial, né? Por vários sentidos. Ou eu ia ver o São Paulo ser tricampeão do mundo, e era o primeiro Mundial. Claro, teve o Mundial de 2000 do Corinthians da FIFA, mas com esse formato que vem até hoje, foi a primeira edição, né, de 2005, né? Com esse formato assim. Então era um Mundial muito especial por vários fatores. Jornalisticamente era muito rico. E aí a minha chefia não queria me mandar, na época. A diretoria do esporte falou assim, não, porque já tinha um setorista do São Paulo, né? O cara que cobriu o São Paulo, então é lógico, ele vai. E eu fiquei fazendo a cabeça deles, poxa, mas é um torneio muito grande, eu posso cobrir a FIFA, posso cobrir o Liverpool, né? Os bastidores, os outros times tal. O pessoal ficou meio assim, seria legal, mas acho que não tem muita grana, não tem muita verba tal, né? Para te enviar. Aí eu forcei a barra, eu falei, faz o seguinte, vocês então me deem 2 semanas de folga, quando eu terminar a minha cobertura na Alemanha, do sorteio da Copa, vocês me deem 2 semanas de folga. Deem um jeito de me jogar no Japão, pode me jogar no Japão de qualquer jeito, que eu me viro, eu tinha amigos lá, né? Na cobertura de 2002 no Japão, eu fiz muitos amigos. Então eu fiquei no Mundial de 2005 na casa de uma amiga no Japão. Ela foi super gentil, né? Me deixou, então eu não paguei estadia, não paguei hotel, fiquei na casa de uma amiga. A Folha tinha permuta com companhias aéreas, então não foi tão difícil, né? Fazer uma engenharia, em vez de me tirar da Alemanha e trazer para o Brasil, de tiraram para a Alemanha e me jogaram para o Japão, entendeu? E aí eu fiquei ali fazendo coluna e reportagem sobre isso. O São Paulo, quem cobriu mais foi o Tony Assis, grande amigo meu, né, que estava lá, um dos que cobriram o título do São Paulo, né, setoristas. E eu cobri de uma forma mais abrangente o Mundial, né, falando muito do Liverpool, da FIFA, do torneio, do sistema, como é que era, da taça, que era nova. Mas é claro, né, quando terminou o jogo, né, que foi sofrido, né, o São Paulo foi amassado pelo Liverpool, inacreditável como o São Paulo ganhou aquele jogo, né. E eu sou pé quente, eu falei, né? Eu tenho tudo que eu faço na vida, eu faço tudo errado, mas dá certo, até nisso, né? A sorte que eu dou pros times, assim, né? É impressionante. Então eu vou cobrir a Copa, o Brasil ganha primeiro, entendeu? Eu vou cobrir Mundial, o São Paulo ganha, não se sabe como. Eu cubro o Corinthians na Libertadores, o Corinthians ganha a Libertadores, entendeu? Assim, essas coisas que, poxa, parece que é difícil, meio impossível, eu acabo tendo sorte. Porque a gente, como jornalista, é engraçado. Claro que a gente continua tendo time de coração que a gente gosta e torce. Né? Eu falei, meu pai ficou emocionado com o Brasil campeão do mundo, tal, meu pai chorando, São Paulo campeão do mundo, meu pai é São Paulinho doente também, né? Você fica emocionado. Mas muitas vezes você torce pelo time que você cobre. Então, por exemplo, esse Mundial do São Paulo tinha jornalistas lá que eram palmeirenses, que eu lembro, flamenguistas. Só que quando o time vai para o Mundial, primeiro, você já tem uma cobertura legal para você ter. Né? Você imagina se o Brasil não fosse para a Copa do Mundo, se a seleção brasileira ficasse fora de uma Copa. Como é que ia ser ruim para boa parte dos jornalistas? O número de enviados para uma Copa do Mundo ia ser pequeno. Eu tenho uma frustração enorme na minha carreira, talvez a maior, eu não gosto nem de lembrar, que eu fui cobrir no Chile em 2004 o pré-olímpico de futebol.
O Brasil tinha um timaço, Diego e Robinho, né, no auge, no Santos, garotos. Todo mundo tinha certeza que ia ser um show. E o Brasil não se classificou no pré-olímpico no Chile, por isso que o Brasil não jogou na Olimpíada de Atenas no futebol. Pô, eu tinha maior vontade, imagina, cobrir uma Olimpíada na Grécia, o berço olímpico em Atenas. Eu tava com o olhinho vibrando, nossa, eu vou ser enviado. Os caras não se classificaram, entendeu? Aí eu tinha que relatar ali. Na verdade, eu tava mais torcendo, porque o sucesso da seleção brasileira era o meu sucesso, entendeu? Tinha a ver comigo. Eu só iria para a Olimpíada se o Brasil se classificasse. Então, às vezes, você acaba. O Mundial de 2000 que o Corinthians estava, o Corinthians ter ido para a final, eu cobri o Corinthians, entendeu? Então, às vezes você nem tá cobrindo o time do teu coração, mas você tá torcendo para o sucesso do time que você tá envolvido ali. Porque vai te ajudar profissionalmente, entendeu? Então tem muito disso de torcida. Quando você trabalha muito tempo com futebol, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu sou muito assim. Eu perdi muito dos ídolos, entendeu? Caras assim, o Van Basten, o Gullit, eu tive a chance de ficar perto de alguns dos caras que eu tinha como ídolo. Quando você conhece, você meio que desmonta isso, sabe? Você não fica, tipo, babando assim tal. Acho que o Pelé e o Maradona são os únicos caras que eu, como jornalista, a primeira vez que eu fiquei frente a frente e entrevistei, caras que deu um branco, assim, deu uma gelada, e falei, cara, isso não é uma pessoa, entendeu? Isso é uma entidade, tem alguma criatura aqui na minha frente, entendeu? Mas depois, assim, sei lá, segunda, terceira, quarta vez que eu falei com o Pelé, você já lida melhor com isso. E a mesma coisa é meio que o coração do torcedor, assim. Você acaba torcendo, em alguns momentos mais do que outros, tal, dependendo da fase. Você torce muito por pessoas. Você acaba conhecendo gente. Então, você assim, pô, esse técnico eu gosto. O cara pode estar no time adversário, mas eu admiro esse cara. Esse cara faz um bom trabalho, esse cara é honesto, esse cara é correto, eu torço pro sucesso dele. Pô, tem jogador que eu não sou amiguinho, nunca gostei de ficar amigo de ninguém, assim, de jogador, de técnico e tal. Não que eu tenha nada contra ninguém, trato todo mundo bem quando a gente tem entrevista e tal. Mas eu procuro distanciar isso aí, né? E você acaba às vezes torcendo, pô, esse cara é legal, esse jogador merece ter sucesso, sabe? É um bom menino, tomara que ele cresça, que ele tenha futuro, né? Tem a contrapartida também, tem alguns malas no meio do esporte que às vezes você fala, cara, que mala, né? A derrota desse cara até que seria legal, esse cara merece perder. Faz parte, né? Aliás, acho que eu estou me alongando muito nas respostas aqui, desculpa, perdão para vocês. Bom, você estava falando do Liverpool com o São Paulo, então muito se fala da diferença do nível do futebol europeu para o futebol sul-americano. E você participa de programas que comentam sobre ambos e também já cobriu tanto eventos europeus quanto eventos sul-americanos. Qual foi a maior diferença que você pôde perceber entre trabalhar com o futebol europeu e trabalhar com o futebol sul-americano, tanto cobrindo quanto comentando? Acho que diferença, até no placar, eu cobri o Mundial de 2011 do Santos e Barcelona, que o Barcelona ganhou de 4-0. Então, por exemplo, como um amante de futebol, não só como jornalista, eu posso dizer que eu tive a honra de estar em loco em alguns dos principais jogos do Barcelona do Guardiola, que muita gente acha que é o maior time desse século, para alguns talvez o maior time da história. Então eu estava em Wembley em 2011, na final Barcelona e Manchester United, 3-1, jogo que acabou classificando o Barcelona para jogar o Mundial. Eu cobri aquela Libertadores do Santos, que o Santos ganhou em 2011, o Neymar aparecendo como mega estrela. E aí você tinha assim, né? A gente vai para o Mundial, era aquela coisa, o Santos, o time lendário do Pelé, podendo ser campeão de novo mundial. Do outro lado, o Barcelona do Guardiola, um time mágico, um dos melhores times da história. O Messi já voando como o melhor do mundo, né? Argentino, tal. E do outro lado, uma nova estrela brasileira, o novo Pelé, o Neymar, tal. Então, sabe, criou-se uma atmosfera ali de renascimento do Santos, de surgimento de um novo mega craque brasileiro, tal. Só que quando a gente viu lá na prática o que aconteceu, foi um massacre, né? Aí a diferença aí você vê, todo respeito, o Muricy, um grande profissional, né? Mas a diferença de um Guardiola para o Muricy, né? O Muricy é um cara que fazia muita comparação assim, eu quero ver o Guardiola, se é tudo isso, treinando aqui no Brasil, vai pegar o nosso calendário, vai jogar nos nossos campos, vai pegar os nossos jogadores aqui indisciplinados, sei lá, sabe? Aquele contexto assim, né? E o Guardiola, como um todo, né, tipo, amassou, né, o Santos, né? Foi 4-0 e o Barcelona tirou o pé, né? Parecia um amistoso. Pouco depois teve até um amistoso, né, com a venda do Neymar e o Barcelona enfiou 8-0 no Santos, né? Então ali foi muito momento de choque de realidade, sabe? Poxa, esses principais times da Europa estão muito acima dos nossos. O Santos pode montar um time muito bom,
revelar um jogador fenomenal, um dos maiores talentos que a gente já produziu, e mesmo assim ficar muito abaixo, né, do time campeão da Europa, né? Então, pela tua pergunta, assim, de diferença de nível, e eu cobrindo intensamente em loco, tanto o Santos de 2011 contra o Barcelona de 2011, ali você vê, cara, realmente vai ser difícil sul-americano ganhar de europeu, né? Tanto que de lá para cá só aconteceu uma vez, né? O Corinthians ganhando do Chelsea em 2012, né? Que todo mundo imaginava ali, porque o Chelsea não era o favorito para ganhar, né? A Champions, muita gente esperava o Barcelona ou o Bayern. Então ficou um jogo mais equilibrado, mais parelho. Como muita gente imaginou que era agora, né? Palmeiras e Chelsea de novo. Talvez esse Palmeiras e Chelsea, o último, tenha sido o duelo América do Sul e Europa mais equilibrado, desde Corinthians e Chelsea. Mas você pega a Copa do Mundo. Eu cobri todas as Copas do Mundo em loco neste século. Só em 2002 que a América do Sul ganhou. De lá para cá, só da Europa, e só uma vez um sul-americano chegou na final depois, que foi a Argentina em 2014. As Copas do Mundo têm sido decididas pelos europeus, né? Então França e Itália em 2006, Holanda, minha Holanda querida, eu tava lá quase que chorando, né? Meu Deus do céu, era a chance que eu tinha. Holanda e Espanha em 2010, né? 2014 a Alemanha do 7-1 tava na final, 2018 Croácia, a Croácia tá fazendo final, né? Croácia e França. Então, tá realmente difícil para o futebol sul-americano, por razões econômicas, estruturais, políticas também, de acompanhar, né, o futebol europeu, que cresceu e evoluiu demais. Pô, é muito legal você comentar sobre isso. E eu tenho aqui uma pergunta para você, Rodrigo, sobre essa junção, né, que teve entre a Fox Sport e a ESPN. A gente já sabe, já que você teve o privilégio de trabalhar nas duas emissoras, e a gente queria saber um pouco mais como que foi essa junção, como que você cobriu isso, se você ficou mais contente para lá ou mais contente para cá. Então, nos conte mais sobre essa sua carreira agora, como está sendo hoje em dia para você trabalhar nessas duas emissoras grandes do esporte. Bom, assim como todo mundo no nosso meio, no mercado, a gente recebeu com uma certa surpresa, né? Quando veio a notícia dos Estados Unidos que a Disney tinha comprado o Fox Sports. Porque era meio assim, né? Sempre foi muito concorrentes, né? ESPN e Fox Sports sempre foram, no mundo inteiro, né? Ácidos concorrentes, né? Tinha até alguns momentos ali rivalidade mesmo, né? Por audiência, por, né, questão publicitária, mercadológica, então é meio como você fundir, sei lá, era meio Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, sabe? Né? Então muita gente, caramba, o que vai acontecer, né? E como a ESPN já é o canal da Disney há séculos, era natural que a ESPN festejasse mais a fusão do que o Fox Sports. Eu, como quase todo mundo no Fox Sports, não falando, e agora? O que vão fazer com a gente, entendeu? Vai acabar o canal, como acabou mesmo, né? Vão sair muitos profissionais, vão perder emprego, sabe? Causou pra gente ali no Fox Sports, de início, logo, foi um impacto assim, poxa, a nossa vida aqui estava maravilhosa, o canal voando, uma sede vultosa, as pessoas do Brasil inteiro já conhecem o nosso canal, né? Toda a nossa luta de anos para ganhar espaço e tal, mercado, né? Conquistas ali, né? Que a gente teve, tudo, né? Poderia acabar num piscar de olhos, né? Ou num estalar de dedos. Eu estalei o dedo e falei piscar de olhos. Então, no começo foi meio apreensivo, assim, sabe? E é uma pena que, como toda fusão em qualquer área, obviamente que muita gente vai acabar perdendo emprego, né? Vai ter que ser remanejada, tal. Então, muitos colegas, infelizmente, perderam emprego. Ainda bem que o Fox Sports tinha tanta gente qualificada em várias áreas que muita gente acabou arrumando outros bons serviços, né? Alguns foram para outros canais, outros foram para o jornalismo independente. Muita gente de parte técnica, de edição, de produção, veio para a ESPN, foi absorvida, né? Então, um pouco do jeito Fox Sports contaminou a ESPN, sabe? A fusão de fato aconteceu, e eu posso dizer isso porque eu já estou trabalhando há quase 2 anos, né? 1 ano e meio que eu já estou aqui de novo em São Paulo, mas se você contar a fusão como um todo, eu já estou há 2 anos, né? Nessa fusão. E foi legal, um cara como eu, que vivia a antiga ESPN, né? Era um canal na época do Trajano, com muita gente talentosa, especial, uma outra pegada, uma outra linguagem. Ver voltar para a ESPN agora, ver uma ESPN um pouco mais dinâmica, entendeu? Com alguns elementos do Fox Sports, sabe? A gente falou de subir o tom, sabe? É que nem o tom da televisão.
A ESPN às vezes parecia um volume meio baixinho. O Fox Sports, para muita gente, era um volume meio alto, entendeu? Você ouvia a música meio alto. Então, a fusão meio que chegou num equilíbrio ali, entendeu? A gente tem coisas da ESPN, coisas do Fox Sports. A gente achou o tom ali, quase que um meio termo, né? Entre o que era a ESPN e o que era o Fox Sports. E a junção de grandes profissionais, né? Porque a gente tem hoje trabalhando juntos, grandes profissionais, grandes jornalistas, narradores, apresentadores, com estilos diferentes, né? Mas acho que todo mundo tem a mesma vibe. São pessoas que amam futebol, amam esporte, vibram, curtem o que estão fazendo e passam isso para o telespectador, com muita informação, com muito estudo, que é uma característica da ESPN, mas também com emoção, com divertimento, entretenimento, que é a grande palavra, né? O E da ESPN, para quem não sabe, pega a sigla da ESPN, o E, acho que é de entretenimento, exatamente, entendeu? Que tem muita gente tinha essa questão do mas o esporte tem que ser jornalismo, não pode ser entretenimento. A Globo sempre tratou, né? A Globo fez sucesso muito com cobertura esportiva, tratando o esporte como entretenimento, né? Então hoje a gente acho que tem o tempo certo ali, o timing certo para saber o que é entretenimento, o que é jornalismo. As coisas podem e devem se combinar, né? E foi uma experiência que eu fui aprender na TV. Eu vou comentar um jogo de futebol, eu vou ficar 2 horas na casa das pessoas. Então o cara vai ficar me ouvindo 2 horas. É legal, ele quer saber as informações, os dados, as estatísticas, as curiosidades, né? Tudo que eu me preparei, estudei e tal. Ele quer saber, pô, esse cara aqui sabe o que ele tá falando, ele estudou, ele se preparou. Mas também eu não posso ser chato, entendeu? Você ficar 2 horas na casa da pessoa sendo mal-humorado, sabe, né, entediante. Televisão também tem isso, sabe? Então você tem que fazer programas, às vezes, vai ficar 2 horas, 3 horas, quase todos os programas falando quase que as mesmas coisas de futebol. Tem que ter um molho, sabe? Uma brincadeira, né? Uma sacada, sabe? Não ficar todo mundo ali muito engessado, né? Naquele projetinho, no produtinho e tal. Então eu acho que a ESPN soube fazer bem. A ESPN tem uma chefia que eu conheço há muito tempo, o João Simões é um cara genial, brilhante, né, por exemplo, que era da minha época, da antiga na ESPN que está hoje, é um cara que comanda muito esse processo, o Wagner Patti, tem várias pessoas ali pensando, né, tudo isso, e não era uma missão fácil. Eu não queria estar na pele dos chefes, não, nem do Fox Sports, nem ESPN, nessa coisa de fusão, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, e você está lidando com um cast, né, um grupo de muita gente ali que tem história na TV e tal, e você tem que ter uma habilidade para, né, agradar todo mundo, equacionar todo mundo, colocar todo mundo junto, mesclar nos programas, né? Então, né, ainda bem que eu não sou chefe, viu? Eu nunca fui chefe na vida, não quero nem ser, sabe? Porque eu já perdi muito cabelo na minha vida, eu não quero. Deixa esses aqui que sobraram, entendeu? Porque dá muita dor de cabeça. Melhor só fazer lá o meu arrozinho com feijão. Não, arroz com feijão não, na verdade minha pizza, entendeu? Minha pizzinha de 4 queijos ali e tá pronto, tá tudo bem. Bem, Rodrigo, você citou, né, um pouquinho em questão da final da Champions, mas eu queria perguntar para você, né, você cobriu 3 finais, e qual foi a melhor que você viu de perto, assim, você falou, pô, essa realmente foi diferente, e se é realmente tudo que falam, que é uma atmosfera totalmente diferente, eles tratam como até algo melhor do que a própria Copa do Mundo, se puder responder um pouco dessas duas questões. Melhor sem dúvida foi 2011 por uma série de fatores. Foi a primeira vez que eu fui para o Wembley, né? Então o Wembley para mim é o templo do futebol mundial, entendeu? É que nem a grama sagrada de Wimbledon no tênis, é você conhecer o Wembley. Então você tá em um Wembley numa final da Champions League para mim, sabe? Eu tô num templo do futebol, um cara que ama futebol. Você vai ao final da Champions em um Wembley já é, né, ó, tipo assim, né, de você ficar reverenciando assim e lembrar pro resto da vida. Aí você ainda tem a sorte de estar naquela temporada o time que para muita gente é um dos maiores times da história, que é o Barcelona do Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi, todo mundo ali. Contra um time inglês, contra o Manchester United, né, que é um time mega popular, tal. Então, todo o cenário, a atmosfera que circulava ali e tal, para mim foi muito mágico aquilo, um privilégio eu poder falar. Então você vê treino do Barcelona do Guardiola, sabe? Quando você tá nessas coberturas, você vai antes, você vê o treino, sabe? Você só vê o treino e fica babando, cara, olha ali, cara, dessas coisas que às vezes cai a ficha para você, cara, eu sou um privilegiado, eu tenho muita sorte, repito, faço tudo errado na vida, mas dou sorte, sabe?
Você fala, cara, todo mundo queria estar aqui, né, cara, e eu tô aqui, não sei por que eu fiz para merecer isso, sabe? Você fica perguntando assim, poxa, o destino não pode ser tão feliz comigo, tão bondoso, né? E então essa final foi marcante. 2008 foi a primeira que eu cobri. Você vê, é totalmente diferente. Foi na Rússia, em Moscou, quer dizer, totalmente afastado, né, a atmosfera, né, tal. E um jogo entre times ingleses. Então eu fiz a final entre Chelsea e Manchester United. Pô, a final legal. Mas são 2 times ingleses jogando na Rússia, em Moscou, sabe? O Cristiano Ronaldo tava voando, né? Mas assim, ainda não era tão estrela como virou depois. Então foi uma final muito menos chamativa, muito menos atraente. A de 2010 eu fiz no Santiago Bernabéu, que eu já conhecia, era um estádio que eu já conhecia, outro templo do futebol, mas para mim já não era novidade. E reunindo o Bayern e a Inter do Mourinho, né? É o último time italiano que ganhou uma Champions League. Eu sou fã do Mourinho, né, também, né? Adoro, o pessoal adora meter o pau no Mourinho, xingar de tudo, eu defendo o Mourinho, né? Eu gosto do Guardiola, mas não é porque eu gosto do Guardiola que eu tenho que odiar o Mourinho, não é porque eu gosto do Messi que eu tenho que odiar o Cristiano Ronaldo e vice-versa, sabe? Eu sou muito aberto para todo tipo de futebol, respeito correntes, estilos, tal. E figuras que são importantes. O Mourinho era uma dessas. Então também foi legal cobrir um título da Inter depois de tanto tempo, um título que coroou o Mourinho como mais um gênio da tática, um cara brilhante como treinador, como estrategista. Mas a de 2011 foi a mais legal. E a Champions League, de fato, né? Ela é um torneio, assim como a Premier League, que virou modelo de organização, né? A forma como ela é feita, divulgada, exibida para o mundo, montada, ela virou a Copa do Mundo a cada ano, né? A gente tem a Copa do Mundo de seleções a cada 4 anos. A verdade é que a Champions League já há um bom tempo é uma Copa do Mundo com outro formato, né? Mas a cada ano, basicamente é isso mesmo. Os principais jogadores, a nata do futebol, do esporte que a gente ama, tá ali, né? Então, você participar, mesmo que seja de um jogo simples, não precisa ser a final, participar de um jogo de Champions, dá aquele, não é friozinho na barriga, né? Mas é aquela emoção. O pessoal brinca, né? Toca aquela musiquinha, né? The Champions. O pessoal já fica, né? Pô, alguma coisa importante vai acontecer, né? Caramba, para tudo que, né? A gente tá ali diante, né, de uma coisa sobrenatural. E para o jornalista também, né? Você tá num jogo de Champions, assim, é uma atmosfera realmente poderosa, assim, e gratificante. Pela ESPN você trabalha tanto escrevendo para o seu blog e também comentando nos programas de televisão. Você tem alguma preferência pela imprensa escrita ou pelo trabalho da TV? Tanto que no começo da entrevista você comentou um pouquinho que você no começo era mais da imprensa escrita e trabalhava um pouco para a TV, mas depois quando você mudou para a ESPN, para o Fox Sports, você acabou sendo um pouquinho mais da TV e só um pouquinho ajudando para a imprensa escrita. Então você tem alguma preferência por alguma dessas áreas? Hoje, sinceramente, não, né? Eu tenho saudade de escrever mais, né? Eu acabei me afastando mais da imprensa escrita, né? Mesmo depois, quando eu fui para o Fox Sports no Rio, eu continuei durante um ano ali sendo colunista da Folha. Então eu tenho saudade de ter uma coluna no jornal. Eu sei que hoje isso é tá meio fora de moda, né? Pô, o cara quer ter uma coluna num jornal em papel, né? Antigamente era um luxo pra gente, né? Orgulho, né? Ia na banca, pegava o jornal em papel, tava teu nome lá, Rodrigo Bueno, não sei o que e tal. Eu tenho muitos exemplares de jornal guardados, né? Grandes reportagens que eu fiz, grandes colunas que eu escrevi e tal. É o grande orgulho. Hoje, para muita gente, é trabalhar na TV, eu ter visibilidade, né? Eu saí na rua e o cara, pô, você não é aquele cara da ESPN? Pô, legal, eu acho legal o teu trabalho, pô, bacana. O jornal não te dava muito isso, né? Essa visibilidade, esse reconhecimento. A proporção da TV é muito maior, né? Mas eu não sou um cara afetado, assim, tipo, ambicioso, quero aparecer, quero ser famoso, quero não sei o quê. Eu aprendi a gostar de fazer TV também, né? São linguagens bem diferentes, são veículos totalmente diferentes. Então, assim, hoje eu aprendi, né? Vivendo tanto tempo com isso, com tanta gente que é do meio, eu tenho muito prazer hoje de ser comentarista e de trabalhar em TV, né? Espero ainda continuar por muito tempo. A gente está num outro processo muito interessante e importante na comunicação, que é, com o advento da internet, o streaming. Então, por exemplo, às vezes eu faço essa reflexão para estudantes de comunicação. Eu era um cara de imprensa escrita numa época em que a imprensa escrita estava muito valorizada. A Folha de São Paulo, no meio dos anos 90, vendia 1 milhão de cópias. Hoje não acontece isso. A internet mudou o mundo como um todo e, sobretudo, um jornal. Então, para que você vai fazer um jornal em papel, que já é antiecológico, e mandar para Manaus no dia seguinte
com um monte de notícia mais ou menos velha, né? Ou já vencida. Com a internet, o cara lá em Manaus, ele dá um clique lá no site e ele vê a notícia na hora. O cara vai parar de comprar um jornal em papel. Quer dizer, já estava completamente ali, meio que fora de moda, né, o jornal. Então eu já estava meio com o pé assim, cara, eu preciso migrar mesmo, sair da imprensa escrita, porque aqui a gente não vai ter muito futuro, não. Né? Todo mundo já estava começando a investir, mesmo os jornais, né? Em portais, em sites, em coberturas online. A Copa de 2002 eu cobri só para jornal. Eu só escrevi para um jornal em papel. Mesmo na Folha de São Paulo, em 2006, eu fui tudo. Eu levei uma maquininha digital, então eu era o fotógrafo, eu fazia vídeo, sabe? Eu produzia, editava. Eu já era um jornalista meio que múltiplo ali, completo, entendeu? Tendo que fazer várias coisas. Poxa, se eu ficar parado no tempo, só vou escrever em jornal em papel para essa escrita, eu não vou ter mais vida no mercado. Eu tenho que me adaptar com as novas coisas. Então, mídias sociais, né, tudo que vai acabar aparecendo e influenciando no teu trabalho, você tem que ficar esperto, antenado e atualizado. Do contrário, o tempo te toma. Então, hoje eu consigo equacionar essa coisa. Tem gente que já fala com uma certa dose de razão que a TV está em crise no mundo inteiro. Porque hoje, especialmente as novas gerações, já querem ver tudo em outras plataformas, no tablet, no celular, ver as coisas a hora que deseja, a hora que quer. Isso está interferindo na estrutura do esporte, nas ligas, nos horários dos jogos, nas transmissões. Então, hoje eu trabalho muito para o Star Plus. Né? Eu sou um profissional, tenho um contrato com a Disney, então, comentarista dos canais ESPN. Vocês não me apresentaram como comentarista também do Star Plus. Mas a tendência para o futuro talvez seja essa. Eu vou falar aqui sem fazer propaganda, né? Não estou aqui para fazer isso, não. Mas tem gente que me fala, poxa, que sacanagem, Bubu. A gente paga a TV a cabo, paga lá a ESPN para ver a Premier League, e aí o jogo que a gente quer ver não passa, vocês passam no Star Plus. Pô, vamos ter que pagar duas coisas. Eu falo na boa, como dica, como amigo, entendeu? Esquece que eu sou aqui um profissional de TV que trabalha na ESPN. Cara, vale muito a pena se assinar um Star Plus, o streaming hoje. Porque lá você vê qualquer jogo de qualquer campeonato que a gente tenha. Então, em tese, assim, pô, eu poderia falar assim, você pagar uma TV a cabo hoje, se você tem um streaming, lógico que o ideal, se você puder, tiver condição para isso, eu sei que não é uma coisa barata e simples, você ter tudo, né? Você ter todos os canais, todos os streamings e tal. Mas hoje a tendência é essa. Uma TV não pode ser só TV, ela tem que preocupar também com esse novo lado, né? A internet também mudou. E assim como eu fui um cara que meio que migrei da imprensa escrita para a TV, eu já estou nesse processo de migração da TV para o streaming. Eu estou falando com vocês aqui, no começo eu falei, acho que até em off, né? Sobre jornalismo independente. Hoje, todo mundo consegue, com um celularzinho ali, com os aplicativos, com coisas novas, ser um editor, um produtor, uma apresentadora, um repórter, uma comentarista, sabe? Você da sua própria casa, você pode produzir conteúdo muito bom. E tem gente ganhando um monte de dinheiro aí, né? Gente que do nada produz alguma coisa, às vezes nem com tanta qualidade, mas com um pouco de carisma, uma boa comunicação, vira fenômeno. Né? Eu poderia citar aqui alguns exemplos disso, de pessoas que talvez se tivessem trabalhado num veículo grande de comunicação, não ia ter tanta visibilidade, tanto retorno financeiro, como tem trabalhando de forma independente, individual, né? Então a internet democratizou muito as coisas, né? Quando eu virei jornalista, a gente só imaginava o seguinte: eu quero trabalhar na Placar, quero trabalhar na ESPN, quero trabalhar na Folha. Ou você trabalhava em uma empresa dessas, né, grande, na cultura, tal, não sei o quê, ou então parecia que você não era jornalista. Hoje não, hoje tem o contrário. Tem gente querendo trabalhar o próprio canal, a Isabela TV, o Gabriel Albuquerque News, entendeu? O Matheus agora, fazer sua própria coisa, o seu próprio produto e uma boa chance de dar certo, de dar retorno, né? Então, a gente está passando por uma transformação que talvez seja até maior do que essa que eu passei de imprensa escrita para televisão. Falando um pouquinho mais, né? Eu tinha citado da final da Champions, mas você também cobriu um El Clássico, né? Um Barcelona e Real Madrid, mais Real Madrid e Barcelona, foi no Santiago Bernabéu com aquela um 4-0 ainda com o trio MSN. E como é que é a atmosfera de um El Clássico? Porque tem toda a questão do futebol, mas também tem a questão política, né? Que envolve os catalães e os próprios espanhóis. Como é que é essa atmosfera do próprio El Clássico?
Então, eu poderia falar coisas muito bacanas e algumas coisas que talvez possam frustrar algumas pessoas, assim, né? Porque o clássico, para mim, virou o grande clássico do mundo pela visibilidade. Não quer dizer que seja o que tem a maior rivalidade, né? Eu acho, por exemplo, Celtic e Rangers na Escócia tem mais rivalidade, porque não tem só política, tem religião envolvida também, né? Em Glasgow as pessoas se dividem, né? Entre os católicos e os protestantes. Então, nas escolas, os caras nem se misturam. Tem os meninos que são os católicos, ficam num colégio, todos torcem para o Celtic, e do outro colégio tem os protestantes, que torcem para o Glasgow Rangers, que são a favor do Reino Unido, põem faixa com a carinha da Rainha da Inglaterra, os outros são separatistas, sabe? Então, o Real Madrid e Barcelona não é, para mim, o clássico de maior rivalidade do mundo. Só que pela dimensão que acabou tomando, pelo número de jogadores estelares que tem, né, acabou virando o grande jogo, né? Então, muitas vezes, parece uma coisa muito mais vendida, meio que artificial, para o mundo inteiro. Tem muitos turistas. Jogos do Real Madrid em casa, jogos do Barcelona em casa, tem muita gente que às vezes não é o torcedor local, aquele cara que ama mesmo time, o cara que não está tão preocupado se a Catalunha tem que se separar da Espanha ou não. Então tem lá, você vai lá, olha na TV, vê um Eu Clássico, você vai ver um monte de árabe rico que foi lá e pegou ingresso, uns caras da Ásia lá, Tailândia, entendeu? Americanos, gente que às vezes nem tá tão assim preocupada, Madrid contra Barcelona, tal, essa coisa mais antiga, mais raiz assim da cultura espanhola, né? É claro que tem em alguns momentos, o Piqué é um cara que levanta muito essa bandeira, né? Enquanto você tiver, por exemplo, o Piqué às vezes é vaiado e tal, é uma figura que o cara jogou muito tempo na seleção da Espanha, foi campeão pela Espanha e ao mesmo tempo defende a autonomia, a separação da Catalunha e fala sobre isso. Então, dependendo do momento de algumas figuras, isso vem mais à tona, né? Mas o lead, como a gente fala, né? A coisa principal de um meu clássico é o confronto de dois times que têm alguns dos melhores jogadores do mundo, né? Há muitos anos que é assim, né? Você fica esperando aquele jogo porque é um clássico entre dois times que têm mais alto nível, né? Então é uma disputa. Clássicos são legais em qualquer lugar, em qualquer cidade é legal você acompanhar um clássico. O Real Madrid e Barcelona não são da mesma cidade, mas é um clássico elevado a uma potência muito grande pelo talento que tem e a visibilidade. Então, cobrir um Eu Clássico em loco, a sensação é como se você está numa final da Champions League. O que eu falei aqui sobre Copa do Mundo, sobre Champions League, essa é a diferença. Você sabe que você está num lugar, num evento em que o mundo está assistindo. É um tremendo de um orgulho profissional e pessoal isso. Pode ser a abertura da Olimpíada é uma coisa mágica. Porque você está assim, você sabe que ali, sei lá, tem não sei quantos bilhões de pessoas assistindo aquilo, e você está ali naquele estádio, entendeu? Aí você fala, caramba, eu tô ali no centro do mundo agora. O jornalista vive muito disso, né? Ele quer estar no centro das atenções, boas e ruins, né? Tem jornalistas que estão ali numa guerra, todo mundo só tá falando aquela guerra. O cara tá lá, o status do jornalista muda, né? O Sérgio Dávila, né, que foi meu chefe, meu companheiro na Folha há tanto tempo, ele tava em Nova York quando teve o 11 de setembro. Mudou a carreira dele como jornalista. O cara tava digamos assim, não vou falar que seria muito terrível falar que estava no lugar certo na hora certa, né? Porque foi uma tragédia, né? Um atentado. Mas assim, como jornalista para ele naquele momento, a cobertura dele daquilo foi espetacular. Então, você pensa assim, qual jogo no mundo que eu posso estar e que o mundo inteiro vai estar vendo? Aí você fala, final da Copa do Mundo, final da Champions League, e no caso de um jogo em especial, Barcelona e Real Madrid talvez seja o jogo, né, entre dois times, tipo qualquer do mundo aleatórios, né, que tenha mais visibilidade, que mais gente queira assistir. Bom, é muito fácil receber críticas no mundo do esporte, quando você trabalha com esporte, porque são muitos times, então acaba formando muitas opiniões diferentes. E aí tem torcedor que pega no pé de jornalista quando não gosta de algum comentário e acaba criticando muito o trabalho do profissional. Já teve alguma situação no seu trabalho que você sofreu assim algum ataque mais sério de algum torcedor insatisfeito? Algum comentário que passou dos limites, tanto pessoalmente quanto pela internet? Já. A internet tem isso, né? A internet te coloca em situações mais complicadas, né? O primeiro episódio que eu tive assim mais desagradável nesse sentido foi em 2001, com boa parte da torcida do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, né? Teve aquela final com o São Caetano, e eu fiz uma matéria, uma reportagem na Folha, destacando que aquela final era uma final menor em relação a outras. Eu tomei muito como base a média de público, né?
porque na época a Arena da Baixada ainda não era um estádio completo, né? Então ela tinha uma limitação reduzida, e a finalíssima foi em São Caetano, que é pequenininho, o Anacleto Campanella. Então, muita gente entendeu ali aquela questão de, pô, uma final menor, não sei o quê, eu falando de audiência, preocupação da TV, eu fiz uma reportagem sobre isso, e muito torcedor do Atlético ficou desgostoso, né? Poxa, mas Curitiba e Bangu em 85 foi menor, não sei o quê, imprensa do eixo, né? O pessoal tem muito essa coisa, né? Ah, vocês do eixo, de Rio São Paulo, não dão muito valor para os times dos outros estados. Então, teve uma certa revolta ali, muita gente escreveu para a Folha na época, a Folha de São Paulo não vai entrar no estado do Paraná enquanto o Rodrigo Bueno for jornalista, sabe? Né? Gente mandando, na época tinha fax ainda, e-mail, né? Não era tanto que nem hoje. Então a coisa não teve uma proporção tão grande assim. E é uma coisa localizada, você vê que é mais assim, é uma torcida organizada, sabe? Às vezes que, vamos fazer uma corrente aqui, todo mundo lá escreve e pede a demissão daquele jornalista, porque ele falou que meu time é isso, meu time é aquilo, vamos lá. Hoje isso é muito mais forte, né? Porque você vê grupos organizados, assim como tem torcidas organizadas nos estádios, grupos organizados, né? Assim, é famosa a Flá TT, a maior torcida do Brasil é a do Flamengo, eles brincam que é a Flá TT. Então tem muitos torcedores do Flamengo que eles são irmanados. Então se eles querem, vamos hoje colocar o Sormani, o assunto mais, você vai no Twitter, o assunto mais comentado quase sempre é o Sormani. E quase sempre é uma coisa que ele falou sobre o Flamengo. E aí a torcida do Flamengo foi pedindo, poxa, que absurdo o que o Sormani falou. Não, pô, enfim, eu concordo com o Sormani. A repercussão é muito grande. Hoje a gente é muito mais exposto com as mídias sociais. Então se eu falar uma groselha aqui, uma atrocidade, vai ficar registrado, vai ficar gravado. A minha cara, o Rodrigo Bueno falou, né, que azul é amarelo, sei lá, que a polêmica, olha que absurdo, tal. Hoje tem uma política assim muito grande de você tem que tomar um cuidado ainda redobrado com o que você fala. Quem trabalhou com comunicação sempre teve que ter esse cuidado. Mas palavras que você utiliza, que possam ter uma conotação diferente, ou de machismo, de racismo, de LGTB-fobia, coisas que no começo talvez as pessoas não se preocupassem tanto. Hoje você é muito policiado, né, para olha, ele falou isso, ele foi ofensivo aqui, e tanto que vira e mexe, alguns profissionais de comunicação têm que pedir desculpa, né? Olha, não era a intenção falar isso, desculpa, foi mal interpretado, tal. Às vezes vaza coisas, né? Hoje tem isso também, né? Assim como vaza áudio aí em questão pessoal, às vezes vaza. O jornalista tá antes do jogo, fala alguma coisa, poxa, mas esse cara não joga nada. Aí e vaza no ar, puxa, o jornalista falou que o cara não joga nada fora do ar e tal. Então, eu depois, assim, eu tive um problema, talvez um pouco com parte da torcida do Palmeiras em 2012, quando o Filipão estava no Palmeiras, né? Eu tenho uma relação ruim, eu e muita gente, né, com o assessor de imprensa do Filipão. Minha relação com o Filipão nunca foi ruim, assim, nunca tive tanto contato com ele. Mas com o assessor de imprensa do Filipão é uma relação muito difícil, assim, né? Ele dificulta muito o trabalho, para mim e para muitos jornalistas. Então, eu tive um problema ali localizado com o Filipão, fiz uma reportagem na Folha sobre, contando entre as coisas do salário dele, citando como referência com outros times, e ele já tinha tido o salário revelado antes. E aí ele veio numa coletiva e se pronunciou, me ameaçando, né? Jornalista aí que falou que do meu salário, eu vou pegar, eu vou não sei o que e tal, papapá. E virou até um meio que. Aí uma torcida organizada do Palmeiras meio que fez uma corrente ali para me perseguir e tal. A Folha, na época, instaurou um inquérito para me proteger, né? Eu ia no show do Iron Maiden naquela semana, e aí os caras divulgaram: olha lá, o Rodrigo lá vai no show do Iron Maiden, é um bom momento para pegar esse cara, entendeu? Me ameaçando de porrada, né? Olha lá, ele vai estar no show do Iron Maiden, vamos lá, galera, e pegar o cara. Aí fizeram um inquérito, instaurar com as ameaças que eu recebi, né, ali naquele momento, para me proteger. Olha, se acontecer alguma coisa e tal. Só que, por exemplo, eu fiz um post no meu blog, acho que uns 6 meses, eu coloquei algumas das ofensas e ameaças que eu recebi de gente meio que anônima, sabe? Que tem cara que você critica assim, quem é favorito? É o Bahia ou o Vitória? Aí você fala, o Bahia hoje é o favorito, o Bahia é um time da primeira divisão, o Vitória é um time que tá indo pra terceira divisão, aí os caras do Vitória, seu lixo, seu merda, nós vamos te quebrar, na hora que você aparecer em Salvador, vamos matar você, vamos matar você e sua família, sabe? Às vezes os caras fazem essa ameaça e acham que vai ficar por isso mesmo, né? Que vai ter impunidade. Então eu cada vez estou, assim como alguns outros jornalistas, disposto a expor essas pessoas. Assim como eu acho importante num estádio, se alguém faz algum cântico racista, homofóbico, registrar essa pessoa. Essa pessoa tem que entender que o que ela está fazendo é um crime. Ela não pode lá ficar ofendendo, xingando todo mundo de graça, entendeu?
ela tem que responder por isso, ter noção, consciência social, respeitar o próximo, entendeu? E por mais que uma pessoa não concorde com uma opinião minha ou de um outro jornalista, não dá o direito dela de me ameaçar, a minha família, entendeu? Então, nos últimos anos tem aumentado muito casos de violência contra jornalistas, né? Esse é um assunto que já foi muito debatido em sindicato, tal, da categoria, porque a gente está muito mais exposto, né? Os nossos erros, as nossas opiniões, às vezes mudam a interpretação, querem cancelar a gente, né? Esse cara, a gente está muito polarizado no país, né? Então, o cara falou isso, vamos cancelar esse cara. Ou o que o cara falou, vamos gravar não sei o quê, vamos destroçar esse cara. Então, hoje é muito mais nesse sentido estressante, né? Muito mais difícil você lidar com a comunicação, porque você tá ali dando a sua cara a tapa para o universo, né? E você não sabe muito bem quem é outra pessoa. Às vezes o cara faz uma ameaça, você fala, pô, tem gente que eu já vi assim, você vai pesquisar lá, você olha lá, o cara, seu desgraçado, seu lixo, seu verme, eu vou te matar, não sei o quê. Aí você olha lá, o cara é religioso. Você vai no perfil do cara, o cara assim, sou um fiel de Deus, graças a Deus, Senhor. Mas, pô, cara, o cara acabou de me ameaçar de morte, que xingou minha família, vai arrebentar tudo ali, e você vai no perfil do cara, ele é um, sei lá, né, um religioso, um cristão, um pastor, sei lá. Ou então o cara te xinga de tudo, te ofende, te ameaça, e você vai ver um garoto de 12 anos. Sabe? O cara, 12 anos, fala assim: agora a gente vai te pegar, fica esperto, a nossa torcida é muito grande, vamos arrebentar você e tal. Você olha lá, é um menino de 12 anos. Aí o que você vai fazer? Mesmo que seja assim, acho que tem que levar o caso para a polícia, externar esse tipo de situação, para que no mínimo o pai do garoto vai lá e ensine ele a se comportar em mídias sociais, em internet, né? Porque a coisa chegou num ponto que estava passando do limite, né? Então é importante que já tem lei de internet, né, para punir as pessoas, tal, mas é uma situação que a gente, eu não sei quantas pessoas bloqueadas eu tenho no meu Twitter. No meu Twitter eu não sou dos jornalistas muito engajados com mídia social, assim, eu não cuido tanto das minhas mídias sociais ainda como eu deveria. Hoje tem muitos jornalistas que ganham muito dinheiro, né, visibilidade por conta das mídias sociais. No Twitter eu tenho um pouco mais de 130 mil seguidores. Eu não sei, eu devo ter acho que uns 2 mil bloqueados. Gente que chegou lá, eu fiz um comentário. Se o cara, eu respondo ainda hoje, com tantos seguidores e tudo, eu ainda tento responder e consigo, acho, todo mundo que me escreve. Pode mandar um e-mail, pode escrever no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu blog, tal, não sei o quê. Todo mundo que me escreve eu respondo. A única coisa que eu tenho como norma, que é que quase todo mundo tem, se o cara me ofender, eu bloqueio. Às vezes você bloqueia o cara com dor no coração. Você tá vendo que o cara, se você conversar com ele, o cara não é tão mal, tal, não sei o quê. Mas se o cara não tem argumento e já chega xingando a tua mãe, sabe, te ofendendo de qualquer jeito ou ameaçando, aí não tem como você conversar. Sabe, me desculpa, mas é bloco. Pum. Alguns eu faço com gosto facilmente. Algumas pessoas até depois, poxa, me desbloqueia. Eu falei com o calor da emoção ali, eu não era aquilo que eu queria dizer, eu gosto de você, eu respeito seu trabalho, me desbloqueia aí, você é um cara legal, atencioso, responde. Eu falei, cara, eu falo, se eu te bloqueei é porque alguma coisa você fez ali, né? Então eu tenho uma tendência de quem raramente, acho que deve ter uma ou outra exceção de gente que eu bloqueei, que depois eu desbloqueei. Bem, então, Rodrigo, indo mais agora pro. Não precisa ser sentimental, mas pelos motivos. Da onde surgiu essa paixão pela Holanda, né? Que você comentou um pouco antes, a gente viu também pelo seu perfil essa questão da Holanda. Da onde que veio essa paixão? Olha aqui, ó, peraí, aqui tá uma bolinha lá. Tudo que eu tenho quase tudo é laranja, tá vendo? Aqui eu tenho uma bolinha laranja. Aqui do outro lado tá o Van Basten, ó. Van Basten jogando pelo Ajax. Aqui em cima tem uns carrinhos laranjas, umas bolinhas laranjas. Na verdade, veio do Milan dos holandeses, assim. Na segunda metade dos anos 80, o Milan montou um timaço, que é o melhor time que eu vi de um clube jogar. Para mim, até memória afetiva, para mim é melhor do que o Barcelona do Guardiola. O Milan do Arrigo Sacchi, que é um treinador brilhante. Cara que é o mentor do Ancelotti hoje, né? E aquele time do Milan tinham grandes jogadores italianos, né? Baresi, Maldini, Donadoni e tal, mas contratou 3 holandeses fenomenais, né? Que viraram os meus ídolos na época, que é o Gullit, o Van Basten e o Rijkaard. É o trio dos holandeses que fez o Milan ser campeão italiano em 88, é o campeonato italiano que eu mais gostei de ver como torcedor.
ganhar 2 Champions, né? Na época a Copa dos Campeões, em 89 e 90, campeão do mundo nesses anos também. Então eu ficava encantado com aquele time, adorava. Muita gente gostava de ver o Napoli, porque tinha o Maradona, tinha o Careca. Eu tinha prazer e gostava do Milan, por conta dos holandeses. E então eu comecei a torcer para a Holanda, na verdade, em 87. Essa temporada 87, 88, que é o ano do campeonato italiano para mim, né? Que eu gostei como torcedor. Eu já torcia para a Holanda por tabela, né? É que nem um garoto hoje, o cara torcer para a Argentina por causa do Messi. O Messi é meu grande ídolo, vou torcer por ele, pelo Barcelona, pelo Paris Saint-Germain, pela Argentina. Ou o cara gosta do Cristiano Ronaldo, vou torcer pro time que ele tiver, para a seleção de Portugal, pro Real Madrid, pro Manchester United e tal. Eu torcia pro Gullit e pro Van Basten e pro Rijkaard, né? Sobretudo pro Van Basten e pro Gullit, né? O Rijkaard era fenomenal, era um volante, né? E aí, quando a Globo transmitiu em 88 a Eurocopa, né, a Globo nos anos 80 transmitia de forma esporádica alguns jogos de futebol europeu, né? Uma outra final de times, né? Ou na Copa da UEFA, Recopa, ou Copa dos Campeões da Europa, mas ela transmitiu essa Eurocopa. E aí, então, eu já vi os jogos da Holanda torcendo para a Holanda. E a Holanda acabou sendo campeã com um timaço, treinado pelo Rinus Michels, né, que é o melhor técnico do século passado, eleito pela FIFA. E aí, então, fiquei encantado, cara. Na hora que o Van Basten fez um golaço na final de 88, um voleio que ele acertou contra o Dassaev, que é um dos maiores goleiros da história, cara, na hora eu falei, cara, o resto da minha vida eu vou torcer pra Holanda. Eu bati aqui, eu murchei aqui, deixa eu ver. Fiquei tão empolgado com o gol do Van Basten de novo. Toda vez que eu falo dele, fico empolgado, já quebrei tudo aqui de novo. Tô vibrando com um gol que já tem tanto tempo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar a Holanda. Então, Copa do Mundo em 90, embora o Brasil já estivesse, o meu interesse pela seleção brasileira como torcedor diminuiu, né? Eu chorei em 82, quando o Brasil perdeu da Itália. Em 83 eu sofri bastante com a eliminação, mas não chorei já, né? Já assimilei melhor. E alguns dos meus ídolos que eu gostava no Brasil, sobretudo o Zico, saíram da seleção. O Tele Santana, que era um técnico que fazia o Brasil jogar muito bonito, saiu, entendeu? Então a seleção brasileira começou a entrar numa crise técnica. Muitos jogadores que já não eram os craques que eu via quando garoto, entendeu? Então diminuiu meu interesse pela seleção brasileira e foi aumentando meu interesse por futebol internacional, sobretudo pela Holanda, né? Então eu comecei a torcer para a Holanda nas competições, Copa do Mundo, Eurocopa, sempre torci para a Holanda. E tô sofrendo desde então, né? Eu tenho esse sonho. Eu de novo vou falar que eu sou um cara de sorte. Acho que só faltam pouquíssimas coisas para eu morrer tranquilo, sabe? Morreu o Bubu, ele morreu feliz, cara. Tudo que ele queria na vida ele conseguiu. Uma das pouquíssimas coisas que falta é o Holanda ganhar a Copa do Mundo, entendeu? Eu já tô achando que eu vou morrer e não vou ver isso, né? Mas se acontecer, alguém vai falar, olha, Bubu teve uma vida maravilhosa, um cara de sorte, conseguiu fazer tudo que queria. Faltou só a Holanda ganhar a Copa do Mundo. Não, tá bom, né? Bati na trave em 2010, né? Eu tava em loco ali do lado do Tostão, né? Que era meu companheiro na Folha. O Tostão torcendo pra Espanha, porque ele gostava do tipo de jogo, né? Do Xavi, do Iniesta. E eu que nem louco ali, sofrendo ali, chutando tudo ali, torcendo pra Holanda. Aí o Robben recebe a bola na esquerda do Sneijder, chuta e o Cacilhas desvia com o pé. Aí quase que eu me suicidei. De novo, agora foi um trauma, eu mexi de novo aqui. Eu tenho que parar de bater na mesa nessas horas de emoção. E então é isso. Aí é o seguinte, quando eu comecei a torcer pra Holanda, assim, cada vez de forma mais escancarada, eu fui virando um personagem pros meus amigos, entendeu? Então todo mundo me dava a camisa da Holanda, todo mundo me dava coisa laranja, amigo meu chegava na bicicleta e me dava tulipa. Ah, o cara torce pra Holanda, todo mundo começou a fazer coisa assim. De repente eu fui ver, meu armário tava inteirinho laranja, sem eu querer, entendeu? Tudo que eu tinha, todo mundo me dava presente, era alguma coisa, você gosta da Holanda, tá aqui uma coisa laranja. A família, amigos, tal, namoradas. E eu falei, tá bom, aí tanta gente começou mais ou menos como o Bubu. Eu não planejei ter o apelido Bubu. Mas pegou e os amigos me chamam e é uma coisa tão carinhosa, vamos lá, pode me chamar no ar. No Fox Sports eles não gostavam de apelido, eles evitaram muito o Bubu, minha chefia não gostava. Na ESPN não tem problema, então na ESPN me chamam de Bubu. Ô Bubu, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Não tem problema. A mesma coisa com laranja. Eu falei, quer saber, cara, as pessoas se divertem com isso, assim, gostam dessa minha figura, assim. Aí eu comecei, tudo que eu podia comprar laranja, eu comprava laranja. Então, vou comprar uma bicicleta, eu compro uma bicicleta laranja. Eu vou comprar um par de tênis para correr, eu compro laranja. Eu comprei um carro. Eu falei, não, vou comprar um carro laranja, que não é tão simples. Eu comprei um carro laranja, entendeu? E todas as minhas coisas laranja
eu dou nome de jogador da Holanda. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui tá o Rijkaard. Quer ver quem é o Rijkaard? Vem cá, Rijkaard. Ó, esse aqui é o Rijkaard. É um casaco que eu tenho surrado, já tem vários anos. Então é uma blusa aqui, dependendo do lugar do Brasil, cada um chama. Esse aqui é o Rijkaard. O meu carro chama Van Basten. A minha bicicleta chama Snyder. O meu par de tênis atual são os irmãos De Boer. O pé esquerdo é o Frank, que era canhoto, e o pé direito é o Ronald. Eu já sei que eu preciso comprar um outro tênis. Vão ser os irmãos Koeman, o próximo. O Ronald vai ser o pé direito, o Irving vai ser o esquerdo. O tênis anterior que eu tinha eram os irmãos Van der Kerkhoff, que são dos anos 70, o René e o Willy, entendeu? Então, eu tenho um malão para viajar, é o De Jong. Eu tinha um óculos laranja, é o Davids. Entendeu? Virou cadê aqui? Deixa eu te mostrar esse aqui. Não é bem o Wijnaldum. O Wijnaldum é uma espuminha. Não é essa aqui, o Wijnaldum tem outra. A gente, quando vai fazer a transmissão, coloca no microfone uma espuminha, né? Para a gente poder falar. Cada um normalmente tem a sua, gosta de ter a sua. O Nivaldo Prieto, que é um grande, excepcional narrador, mas um grande amigo, uma vez ele me deu de laranja. Esse aqui, ó, bobo para você. Aí na hora eu batizei, vai ser o Wijnaldum. Né? Botei o nome de Wijnaldum. Então é assim, aí quem me conhece, assim, tem gente que acha que é maluquice, esse cara é louco, o cara tal, não sei o quê. Tem gente que acha que eu faço isso de mentira, né? Esse cara não torce pro Holanda. Ele é São Paulino, mas pra falar que não é São Paulino, pra fingir, ele fala que torce pro Holanda, mas no fundo ele torce pro São Paulo. Eu nunca escondi nenhum time que eu torço. Eu gosto do Liverpool na Inglaterra, gosto do Real Madrid na Espanha, gosto do Milan na Itália, gosto do Peñarol no Uruguai, do Independiente na Argentina. Aqui no Brasil tem vários times que eu gosto. O Galícia na Bahia, que meu avô foi um dos fundadores e o primeiro goleiro. O Juventus da Moca, que é o time da minha mãe aqui, entendeu? O Bom Sucesso no Rio de Janeiro, a mãe dos meus filhos eu conheci em Bom Sucesso, que tem o estádio Leônidas da Silva, então eu ficava muito naquele pedaço, então no Rio eu gosto do Bom Sucesso. Sabe, minha família é muito grande em Minas, eu gosto do Passense, Esportivo Passense, do Ofenense. Eu gosto de torcer, eu gosto de acompanhar times e tal. E a Holanda, de fato, até a bolinha aqui laranja aqui, ó, no meu... Não foi intencional, não. Então virou isso, virou uma marca. Então podem acreditar de verdade, eu torço para a Holanda, mas essa adoração pelo laranja virou marketing, entendeu? Eu gosto de coisas originais, assim, em todos os níveis, todas as coisas. Eu gosto de coisas que são, eu brinco com o termo diferenciado, né, que o pessoal usa de forma errada e repetitiva. Eu brinco que eu sou o diferenciado. Pô, o cara se acha. Diferenciado não é diferente. Tem aquela coisa, nem melhor nem pior, apenas diferente. Eu brinco que eu sou nem melhor nem pior, apenas diferenciado. Eu gosto de ter uma coisa minha, uma análise minha. Se todo mundo já falou a mesma coisa como comentarista, eu não quero falar a mesma coisa que todo mundo já falou. Eu quero tentar um olhar, uma visão, uma abordagem diferente. Se todo mundo tá sério, eu quero ser brincalhão. Se todo mundo tá brincalhão, eu sou sério, sabe? Eu gosto de tentar ser ali muito nos programas isso aparece, né? Uma voz contra a corrente, sabe? Dá um contraponto. Não é que eu sou do contra sempre, mas faz bem pro debate isso, sabe? Você tem uma reflexão, né? Um ângulo diferente. Então, ter um carro diferente, ter roupas com... Eu vou nos lugares que eu sou o único cara de laranja, todo mundo já olha assim, entendeu? Eu entro, meu carro não é um carro caro, meu carro é um carro simples, mas é um carro laranja. Só por ser laranja, numa cidade como São Paulo, que tem 1 bilhão de carros, e todos são preto, prata, chumbo, no máximo vermelho. Aparece um carro laranja, todo mundo fica olhando assim, meu, cara, parece um ET, né? E com o passar do tempo eu fui gostando de ser assim, diferente. Bom, você chegou aqui a falar sobre o Felipão, que você teve aí algum problema com a assessoria dele, e a gente sabe que ele é um dos treinadores mais tradicionais aí que tem no Brasil, tá fazendo aí um grande trabalho pelo Atlético Paranaense, campeão internacional e nacional de muitos títulos. E eu queria saber como é que foi para você acompanhar aquela seleção portuguesa que ele chegou a treinar, que na minha opinião foi um dos melhores elencos aí que a seleção portuguesa já teve, com o Deco, com o Cristiano Ronaldo, com o Raul. Eu queria que você fizesse esse comentário breve aí do Felipão na Europa, nessa Eurocopa também que ele chegou a treinar a seleção portuguesa. Então, foi nesse período exatamente do Filipão na seleção portuguesa que eu mais cobri, né, o Filipão, e consequentemente quando eu tive mais problemas com o assessor de imprensa dele, né? Porque muitas vezes eu estava aqui no Brasil escrevendo sobre, né, a trajetória do Filipão na Europa, né? Na seleção de Portugal, depois no Chelsea e tal.
Então, vira e mexe, às vezes você precisava esbarrar no assessor para ter algum contato, ter alguma informação, né, mais próxima, alguma coisa, ou checar uma informação sobre o Filipão. E no caso, o assessor, não quer transformar aqui o assessor do Filipão na notícia principal, né? Eu sei que a pergunta é sobre o Filipão. Mas muitas vezes o assessor dificultava esse meio campo, entendeu? Facilitava para outros jornalistas com os quais ele tinha mais afinidade ou mais acordos ali e tal, de olha, eu te dou essa informação, mas você publica isso, ou faz uma entrevista com o Filipão, mas faz com o meu outro cliente aqui, entendeu? Eu que trabalhava na Folha, eu tinha autonomia e liberdade, então eu não entrava em acordo, não. Eu sou da Folha, eu quero entrevistar o Filipão. Não, mas você precisa falar pro Filipão, você precisa falar desse jeito sobre isso, perguntar só sobre isso, e tal, e ainda, se possível, aqui, ó, fazer uma matéria com esse outro jogador aqui meu, tal. Não tem acordo, amigão, a gente tá pedindo uma entrevista. Se você quiser conceder entrevista, ótimo. Se não quiser, paciência. Eu não vou morrer porque eu não entrevistei o Filipão, nem a Folha de São Paulo vai parar de ser publicada, porque o Filipão não quer falar, entendeu? Quer falar 200 vezes pro JT. Então, era uma relação muito complicada, assim. E aí eu cobri a final da Eurocopa em 2004. Quando o Portugal chegou com aquela campanha épica, maravilhosa, até a final da Eurocopa, naquela época era um título inédito para Portugal, o país estava totalmente motivado, mobilizado. O poder que o Filipão tem de motivar, né, de unir as pessoas, aquela coisa da família e tal, ele fez isso com o país inteiro, cara. Então eu fui para Portugal cobrir a decisão, era um fenômeno, um negócio surreal. A gente lembra de 2002 ali, que o Brasil meio que muito se uniu, né, poeira para 2002 e tal, e vamos lá e ganhar a Copa. Cara, eu tava vendo o mesmo roteiro, o Filipão fazendo em Portugal. O que ele mobilizou é um negócio surreal, a capacidade que ele tem de fazer isso. Todo mundo com bandeirinha de Portugal nas casas, nas janelas e tal. Só que perdeu a final, né? Ele perdeu 2 vezes para a Grécia. Ele perdeu para a Grécia na fase de grupos, né? E perdeu para a Grécia na final, o que é uma coisa surpreendente, porque a Grécia tinha um time muito feio na forma de se jogar, né? Eu sei que discutir beleza em futebol, discutir beleza é subjetivo, né? O que eu acho bonito ou bonita, você pode achar feio. Mas a Grécia era um time que jogava todo na defesa, na retranca, jogava por uma bola, no contra-ataque, uma bola parada. E Portugal era um time muito mais vistoso, né? Muito mais atrativo, tal. Então, para muita gente é um pecado do futebol a Grécia ter vencido. Então, mais ou menos para mim, aquela derrota é o 7-1 do Filipão no Brasil e em Portugal. Porque foi uma euforia enorme e depois uma depressão, né? Porque Portugal nunca tinha sido campeã de nada importante, recebe uma Eurocopa, faz uma campanha espetacular, tem um time espetacular, né? Que tem jogadores da geração mais antiga, né? Do Figo, do Rui Costa, e gente sensacional chegando como o Cristiano Ronaldo, né? Então, o Filipão tinha um material humano muito bom, a seleção de portuguesa era muito forte, né? Aliás, ainda é. Então, em 2006 eu cobri a Copa, cobri especialmente até o momento em que ele foi eliminado. Eu não fiz todos os jogos de Portugal, fiz poucos jogos, mas eu estava na semifinal Portugal e França. E ali eu fui no CT cobrir a seleção de Portugal. De novo, tive problemas de acesso ao Filipão ali e tal, assim. Não que eu quisesse ter coisa exclusiva em Copa do Mundo, é difícil fazer isso, né? Mas um pouco ali pela truculência do seu querido assessor, né? Então ali tivemos um problema um pouco mais sério, mas né, vida que segue, né? Portugal perdeu a semifinal, eu fui cobrir a final, né, feliz da vida, entre França e Itália. Então, basicamente foi isso, né? Uma cobertura muito à distância, mas com alguns momentos importantes dessa seleção de Portugal que eu estava presente e que eu reconheço o Filipão como um dos grandes vencedores, talvez para muita gente. Ele está no pódio da história dos técnicos brasileiros. Para mim, o maior técnico brasileiro da história é o Tele. E aí depois você pode discutir algumas figuras. Mas pelo número de títulos conquistados, pela importância de alguns desses títulos, o Filipão foi campeão do mundo em 2002, né? Ele ficou muito marcado pelo 7-1, mas ele levou o Brasil ao título mundial. E esse poder que ele tem, maior campeão da Copa do Brasil, Libertadores e tal, e o trabalho que ele já, por exemplo, agora, já veterano, né? Quando talvez ele ia trabalhar como diretor, tá fazendo um trabalho excelente no Atlético Paranaense, né? Então, assim, ele é um cara que tem muito comando, jeito, né? Acho que ele está tentando se modernizar um pouco com o Paulo Turra como auxiliar, não mais o Murtosa. Já deu para ver isso no título brasileiro que ele ganhou no Palmeiras, né? Então, assim, eu não tenho nada contra o Filipão. A gente teve algumas rusgas e problemas ao longo das nossas carreiras, né? Que elas são, né, contemporâneas, né? Por exemplo, eu torci muito, né, eu torço pro Ajax, né? Então, eu gosto muito do sucesso que o Ajax teve no Mundial em cima do Grêmio dele. Ele não gosta disso, né? Teve uma vez que o Filipão, quando ele me ameaçou, ele até falou assim, esse jornalista aí
precisa descer dos tamancos holandeses que ele usa, que ele sabe que eu torço pra Holanda, né? E a Holanda sofreu muito na mão do Filipão, né? A Holanda foi eliminada na Eurocopa de 2004 e foi eliminada na Copa de 2006 pelo Filipão. Mas ele ficou com essa dorzinha no coração, essa mágoa de ter perdido com o Grêmio a final do Mundial pro Ajax. Bem, Rodrigo, a gente tá indo pro final, tá? Então, para finalizar nossa entrevista, a gente tem 2 quadros aqui no Arquibancada, tá? E vamos começar pelo momento flashback, tá? Onde a gente pede para você relembrar algum momento. Então, para começar, conta pra gente um ídolo que você teve que te fez seguir na carreira. Você deve estar pensando no jornalismo. No jornalismo, eu não vou falar ninguém, não, né? Embora eu deveria citar um nome aqui, eu já vou citar, que é o Silvio Lancelotti. Porque as pessoas me perguntam quem é a tua referência, né? Quem tem um modelo, quem tem um exemplo assim. O Silvio Lancelotti foi um cara muito importante para mim, como jornalista, porque primeiro eu acompanhava como telespectador nos anos 80 as transmissões dele do Campeonato Italiano. Eu falei para você que meu amor começou muito ali, né? Vendo o Milan e tal. Então eu era telespectador, é um cara que eu aprendia com as informações do Silvio Lancelotti. E na época não tinha internet, era muito mais difícil você transmitir um jogo internacional, você ter informações, né? Dos times, dos jogadores. Então ali já foi uma pequena escola. E depois, quando eu virei colunista de futebol internacional na Folha, em 1997, eu fui o sucessor dele. Quem escrevia a coluna de futebol internacional na Folha era o Silvio Lancelotti. Então, eu, digamos, peguei o bastão dele, né? Assim, digamos assim, né? Eu dei a sequência ao trabalho dele, que era um trabalho que marcou época. Um cara que, quando ainda não se falava tanto, não tinha tanto espaço para futebol internacional, ele cobria muito aqui, né? Então, ele é um cara que foi importante comigo nos primórdios, quando eu não era jornalista, e depois que eu virei jornalista, ficamos amigos, próximos, sempre tivemos uma relação muito amistosa. Eu chamo ele de mestre, né? Porque pela história dele. E trabalhamos juntos na ESPN durante muito tempo, né? Na minha primeira passagem pela ESPN, ele era do canal também, né? Então a gente teve ele muito mais ligado com o campeonato italiano, eu mais ligado com a Premier League. E então a minha coluna foi uma, digamos assim, uma globalização em termos do trabalho dele. Porque o Silvio Lancelotti sempre foi muito ligado ao futebol italiano, ao calcio, né? Era o cara que comentava o campeonato italiano. A coluna dele na Folha de Futebol Internacional falava muito do calcio, numa época em que o futebol italiano era o Eldorado, né? Eu já peguei uma época de, né, globalização, Champions League, Premier League, falar de outros países, e sobretudo da Inglaterra, né? Que acabou se transformando na terra da Liga Nacional mais badalada do mundo, essa brincadeirinha que a gente ama, que é a Premier League. Continuando no momento flashback, um campeonato que foi marcante para você na sua carreira. Eu posso citar vários por vários fatores, assim, acho que essa Eurocopa em 88, que eu torço pro Holanda, é o único título que a Holanda ganhou, e é uma conquista que confirmou para mim uma série de certezas, assim, né, de que eu gosto de futebol internacional, que eu tenho prazer com aquilo, eu sou capaz de me envolver com aquilo de uma forma tão grande como torcedor, como amante do futebol. Sempre gostei de geografia, de conhecer outros países, de viajar, de conhecer outras culturas, de, sabe, olhar para o exterior, totalmente diferente do meu pai. Meu pai é um cara muito ligado com o futebol brasileiro, ele não liga muito para jogador estrangeiro, para time estrangeiro. Meu pai sempre foi muito ligado aqui. E eu, ao contrário, sempre quis ampliar meus horizontes, né? Então, a Eurocopa de 88 é um marco, né? Não só como torcedor, mas eu ter certeza, poxa, é isso que eu quero fazer, cara. Eu quero estar envolvido com esporte. Talvez se eu fosse citar um geral aí, seria talvez a Eurocopa de 88. Continuando aí com o momento flashback, a gente quer agora saber, Rodrigo, um momento assim que você olhou, pode ser alguma cobertura que você tenha feito especial, que você olhou assim e falou, pô, eu tô indo no caminho certo, eu tô no rumo certo, realmente é isso que eu quero para minha vida e eu vou continuar. Olha, a coisa que vem primeiro à cabeça é a Copa de 2002, desculpa, que é onde eu tive ali muitas provações ali, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional também. Eu tive que sair de algumas situações difíceis, algumas situações dramáticas. Por exemplo, eu fui saber que eu era pai pela primeira vez, a mãe dos meus filhos disse que estava grávida, ela estava no Brasil, eu estava na Copa, um dia depois de Brasil e Bélgica, sabe? Eu tô falando que é uma coisa pessoal, entendeu? Então, eu já contei para vocês como é que foi ao final o meu papo com meu pai, chorando, entendeu? Então, assim, tem
ali tem muito dessa satisfação, assim, parecia que eu tava chegando no topo, sabe? Eu tava escalando o Everest e eu cheguei no topo do Everest, sabe? Como pessoa, como profissional. Eu quis ser jornalista esportivo, eu segui nisso e eu tô aqui pela primeira vez numa final da Copa do Mundo, entendeu? Então você tem que deixar a mulher que você ama em casa, grávida, você tem que passar por barreiras tecnológicas, situações ali de jornalismo ali que pô, você está lidando com um monte de situações e pressão, né? Fuso horário, né? Então a gente meio que virado, porque trabalhando numa Copa do outro lado do mundo. Então tinha muito desafio, né? Muita situação nova ali. E no final das contas, entre alguns tropeços, alguns arranhões, né, algumas tretas e tal, né, alguns dramas, o desfecho foi muito, muito feliz para mim, né? E isso me engrandeceu muito como profissional e como pessoa. Bem, Rodrigo, agora a gente vai pro nosso último quadro, tá? Que é o Na Lata. E não tem muito segredo, tá? Vamos falar uma palavra, um tema e você responde de primeiro. Então, para começar, Premier League. Premier League é o mais próximo que o futebol chega do videogame. Premier League não é para os fracos. Eu já tenho frases prontas, aí vocês dançaram nessa daí. Eu já tenho na lata uma série de frases que eu cunhei aí ao longo dos anos sobre a Premier League. Cobrir um clássico brasileiro ou um clássico europeu? Um clássico europeu, até porque tem a viagem, né? Cobrir aqui um clássico aqui em casa, a gente pode ir qualquer hora aqui, até como torcedor. Eu posso ir aqui e assistir um Fla-Flu, um Grenal, tal. Cobrir um clássico na Europa, né? Tem o gosto da viagem também, além da importância. Se tratando de Copa do Mundo, Brasil ou Holanda? Holanda. O Brasil já ganhou 5 Copas, ainda vai ganhar mais algumas aí, até eu viver. Deixa a Holanda ganhar uma, a gente merece, pô. Bem, agora é uma... Talvez você sempre ouça isso, mas é um pouco polêmica. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Libertadores ou Champions? Essa é complicada, viu? Essa é bem complicada. Pode dar empate? Pode falar empate? Não, lógico que pode. Na lata não precisa declarar A ou B, né? Você vê Messi e Cristiano Ronaldo, eu faço sem muito problema Messi. Embora eu repute o Cristiano Ronaldo como um dos 10 maiores jogadores da história. Mas entre Libertadores e Champions, sinceramente, eu não... Porque as duas têm uma dimensão muito grande, entendeu? E eu gosto da que virou a Champions, desse modelo de excelência, exemplo de organização e tal, mas a Libertadores envolve muito com paixão, com coração, sabe? O futebol é cada vez menos raiz, né? Infelizmente para mim, a Libertadores está cada vez mais parecida com a Champions, né? A Conmebol mudou o nome para ficar parecido com a Champions, UEFA Champions League, Conmebol Libertadores, final em jogo único, entendeu? O formato, né? 8 grupos, 32, fase mata-mata depois. A Conmebol está tentando cada vez mais aproximar, né? No modelo, no nome, tudo, a Libertadores da Champions. Mas eu sou um cara meio raiz nesse sentido, assim, muito saudosista, assim, né? Toda a história da Libertadores. Eu comecei a fazer um livro sobre a Libertadores, que eu não terminei, não termino nunca. Todo livro que eu começo, eu não termino, entendeu? Então, eu não ponho a Champions à frente da Libertadores, não. Ronaldo ou Van Basten? Van Basten. Essas são fáceis, né? Seleção brasileira. Seleção brasileira, 1982. Vou resumir. Uma torcida brasileira e uma torcida europeia. A torcida brasileira. Olha, eu vou ficar com a torcida do São Paulo, que é do meu time. A torcida brasileira que eu tenho é da minha família. Minha família, a gente torce junto pelo São Paulo, então eu vou ficar com a do São Paulo. Que, aliás, realmente não é porque eu sou São Paulino, não é ser clubista, não. Merece, cara, muito aplauso, porque é uma torcida subestimada, porque todo mundo elogia a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Galo, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Vasco. Todos os times parecem ter uma torcida maravilhosa. Do São Paulo não falam nada. E o São Paulo não foi rebaixado até hoje, nos últimos 10 anos, essa draga que o São Paulo tá. O São Paulo só não foi rebaixado por conta da torcida. Outros times grandes caíram e a torcida não conseguiu salvar, levar a mão. O torcida de São Paulo está sendo heróica, porque está sofrendo há anos como nunca sofreu, humilhada, perdendo o clássico, não ganhando título, sabe? E a torcida cada vez
tendo mais média de público, demonstrando mais amor, então eu vou ficar com a torcida de São Paulo. E lá fora, a ficar com a do Liverpool, né? You Never Walk Alone é uma música espetacular. Eu sei que não é só do Liverpool, não é só do Liverpool que canta, né? Mas eu digo para todo mundo que tá triste, deprimido, cabisbaixo, down, escute You Never Walk Alone, leia a letra ali e tal, entenda que você vai superar todos os seus desafios e obstáculos. Tá futuro melhor do mundo. Mbappé. E a última, para finalizar, uma dica pro seu do passado. Uma dica para o Rodrigo Bueno do passado? Sim. Nossa, tanta coisa. Não quebrar o vaso da minha mãe. Nossa, quanta besteira que eu fiz na vida. Eu fiz muita merda. O que eu posso falar, né? Fiz muita merda mesmo. Poxa, eu teria um monte de coisa para falar. Não, eu perdi, assim, eu bati alguns pênaltis, né? E eu fazia gols de pênalti, mas os 3 principais pênaltis que eu bati na minha vida, eu perdi. Eu falaria, pô, joga no outro lado, não chuta tão perto da trave que vai pegar na trave. Tem algumas derrotas esportivas assim que eu tive que eu lamento muito. E na época me machucava muito, eu sempre fui muito competitivo, né? Então, se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa ou falar em alguns desses jogos importantes que eu perdi ou que eu falhei, eu tentaria mudar. Bem, esse foi o Rodrigo Bueno, nosso convidado de hoje. Obrigado novamente por participar, Rodrigo. Ele que atualmente ainda está nos canais ESPN, escreve com regularidade ao site também. E o Rodrigo que tem o Twitter, Rodrigo Bueno TV, e no Instagram, Rodrigo Bueno Bubu. Eu acho que eu falei certo. Novamente, foi um prazer e uma honra poder conversar com você, Rodrigo. Sempre bom ter tipo de comentaristas assim como você no Arquibancada. E se tiver algum recado para deixar para quem está assistindo a gente, é hora de fazer sua propaganda agora. Você já fez bem minha propaganda, eu ia colocar todos os meus links e nomes aí nas mídias sociais, você já fez todo esse serviço, já te agradeço demais, Matheus, Gabriel, Isabela, obrigado pelo papo, espero que vocês tenham curtido e também quem acompanhou a gente. Eu sei que tem muitos estudantes de comunicação, né, que é ligado nisso e pensa na carreira no futuro. A única dica que eu dou é estudem ao máximo, se informem, se atualizem, fiquem antenados, adquiram todo tipo de conhecimento, porque vai ser útil para suas vidas, para suas carreiras, né, para vocês serem melhores jornalistas, e as novas gerações, eu acredito sim, com tanta informação, né, eu vejo pelos meus filhos, vão ser pessoas ainda mais capacitadas, os comentaristas do futuro serão melhores que os comentaristas do passado, narradores, apresentadores, né, então que tenham base, tenham cultura geral, não se limitem, estudem e se informem ao máximo sempre. Bem, perfeito. Muito obrigado novamente, Rodrigo. Siga nossas redes sociais do Arquibancada, @ArquibancadaMac lá no Instagram e principalmente também no Twitter, o Arquibancada_M. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Voltamos depois com mais um episódio do nosso podcast do Arquibancada Mac. Obrigado, valeu, tamo junto. Abraço!